Você vai ver no ICL Notícias de hoje. A diplomacia da chantagem. Governo Trump revoga visto de embaixadora do Brasil em Washington e Planalto vê nova tentativa de interferência nas eleições. Inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Reportagem exclusiva. Os laços entre Daniel Porcaro e contador que contratou o escritório de Flávio Bolsonaro. É o filho mais corrupto de Jair Bolsonaro. Diga-me com quem andas. As conexões entre o 01 e advogado investigado por desvios no INSS. Na verdade, ele é sócio de Flávio Bolsonaro, depois nós vamos provar isso. Nem Podemos, nem republicanos, nem União, nem progressistas. Centrão dá mais um passo para se afastar da campanha da extrema-direita. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Um bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos começando mais o ICL Notícias, primeira edição na manhã desta terça-feira, dia 5 de agosto de 2026, 8 horas e 3 minutos. Muitos assuntos importantes, vamos falar muito sobre eleições 2026, os últimos dias das convenções partidárias, vários nãos que a campanha de Flávio Bolsonaro tem recebido em relação a partidos do Centrão, da centro-direita. Vamos falar também sobre as ligações de Flávio Bolsonaro com figuras estranhas que estão aparecendo no noticiário, mais especialmente no noticiário policial. Hoje temos Jamil Chad, Guga Noblar, Alice Maciel, professor Castro Rocha, juntos até às 10 horas da manhã. E, é claro, terei a companhia durante o programa todo hoje, a luxuosa companhia de Heloísa Vilela. Bom dia, Elo. Bom dia, Will. Vamos lá, assunto que não falta hoje, né? E quem saiu correndo, não ironicamente, saiu correndo de verdade do estúdio de Desperta e caiu aqui no nosso estúdio, Fábio Panuzzi. Bom dia, Fábio. Bom dia. Muito prazer estar aqui com vocês, com o Elô aqui do meu lado, com o William aqui na minha frente. Eu acho que a gente podia botar, sabe aquelas barras de bombeiro, William? Porque o estúdio fica aqui em cima, o meu, né? Exatamente. Então podia fazer desce, aquilo. né? Isso, claro, ali, fica mais fácil, né? Que é mais rápido. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo do Brasil e do mundo. Já tem gente aqui assistindo de João Câmara, Rio Grande do Norte, Teresina, Piauí, São Caetano do Sul, em São Paulo, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Pedindo para vocês já deixarem o like, já curtirem o vídeo. Importante demais para a gente. Estamos no YouTube, então é importante que vocês venham junto com a gente, ajudando o algoritmo, fazer com que o ICL Notícias primeira edição continue se fortalecendo cada vez mais na liderança do jornalismo da internet brasileira. E falando em jornalismo, quero aproveitar para passar pelo nosso site, o iclnoticias.com.br. Olha, vocês estão vendo aí a capa do nosso site. Saiu pesquisa Quest agora há pouco. Lula continua na liderança, mas Flávio Bolsonaro diminui a diferença. Vamos falar sobre essa pesquisa Quest daqui a pouco. E aí tem o ministro da Defesa se atrapalhando um pouco ao falar sobre uma possível invasão dos Estados Unidos. E a gente tem também a coluna do Jamil Chad, que daqui a pouco o Jamil estará com a gente para falar sobre ela. ONU denuncia projeto bolsonarista contra meninas. O documento obtido exclusivamente pela coluna do Jamil aqui para o ICL Notícias revela preocupação com o impacto da pele da pedofilia, defendido por bolsonaristas. Tudo isso você acompanha no nosso site iclnoticias.com.br, brilhantemente editado pelo nosso vascaíno Chico Alves. Passamos pelo site, pelo iclnoticias.com.br, vamos entrar nos temas do dia. Elô, Fábio e você que está assistindo o programa, começando pelo advogado amigo do Flávio. A operação que investiga um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões no INSS colocou na mira da polícia um grande amigo do Flávio Bolsonaro. É o advogado Willer Tomás, que aparece em diversas fotos ao lado do candidato do PL à presidência.
A relação entre eles é conhecida em Brasília. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, falou sobre isso nas redes sociais. Vamos assistir. Vamos assistir? Então vamos. Tem mais. Tem muitas viagens do Flávio no jatinho do advogado Willer Tomás. Tem uma viagem em maio de 2025 deles, indo para Flórida. Inclusive o Flávio leva a esposa. Diz que foi uma viagem familiar. Antes da posse do Trump, em janeiro, Flávio Bolsonaro estava com o advogado Willer Tomás. O jornalista Lauro Jardim diz que ele sacou lá no cassino 236 mil dólares, R$1,5 milhão de reais. Estavam os dois para gastar em jogatina numa noite. Então essa relação é de muita proximidade. Que eu quero dizer que essa operação da Polícia Federal contra esse advogado, na minha avaliação, podem aparecer as conexões de movimentação de recurso também para o Flávio Bolsonaro. É mais um escândalo que vai chegar diretamente nesse candidato a presidente da República, que eu tenho certeza é o filho mais corrupto de Jair Bolsonaro. A gente tem trazido aqui, Elô, todos os dias conexões da família, né? Ontem a gente trouxe um amigo íntimo do Eduardo Bolsonaro, que revelou que ele tinha R$250 mil num cofre usado para comprar um apartamento no Rio de Janeiro, e agora um amigo próximo do Flávio Bolsonaro, o Willer Tomás, advogado. Mais conexões suspeitas da família Bolsonaro. Relações perigosíssimas, né? A Polícia Federal está investigando o caso do INSS, pegou o telefone do senador Everton Rocha, já numa batida anterior, e esse telefone que eles achavam que estava revelando mais detalhes sobre os problemas da fraude do INSS, na verdade eles acham que agora descobriram algo muito maior, porque as relações e o volume de dinheiro que esse personagem novo movimentou chamaram demais a atenção da Polícia Federal. E agora eles estão vendo também que ele tem grandes relações íntimas com o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República. Então, a gente tem até uma arte que a gente preparou mostrando todas essas relações para deixar claro para todo mundo o que está em jogo. Tá aí, Jailô. Então estamos lá. O Everton Rocha é o senador da República. Do PDT, né? Do Maranhão. Do PDT do Maranhão. E o Willer Tomás é esse advogado. É um advogado que funcionou, segundo a Polícia Federal, como o hub financeiro e imobiliário das operações do Everton Rocha. Então, por exemplo, ele comprou a mansão que o Everton Rocha mora lá no Maranhão por R$6 milhões. Ele também colocou R$11 milhões na conta da mulher do Everton Rocha. Então, ele era o cara da grana que recebia, movimentava e distribuía o dinheiro para o dinheiro não ir para uma conta só, aquela velha história. Você não pode botar todo o dinheiro numa conta só, senão vai ficar evidente o que você está fazendo. Então, distribui. Usa empresa, posto de gasolina, imobiliário, vai distribuindo o dinheiro. O Everton Rocha e o Willer colocaram nessa operação a mulher do Everton Rocha, a filha do Everton Rocha e 2 irmãs do Everton Rocha. Aliás, os nomes delas são muito engraçados, nem sei quais são, tão difíceis de decorar. Layara, Sundance Kid da Silva. Samiara, os nomes bastante difíceis. Agora, o Everton Rocha também teve em 2021 uma movimentação financeira atípica. 45 milhões e R$500 mil, que a Polícia Federal olhou e falou, peraí, tem alguma coisa esquisita nessa história. Agora, o mais interessante é que isso tudo trouxe à tona outra relação super importante, que é essa relação aqui, ó. O Willer com Flávio Bolsonaro. Qual é a relação que eles têm? São vários itens que movimentam essa relação. Primeiro, o próprio... Deixa só um minutinho na outra tela aqui para eu continuar. Isso. O Willer Tomás, ele foi advogado do Alexandre Caetano, que está preso hoje, nas conexões dele com o careca do INSS. Eles eram parceiros num paraíso fiscal. Então, o Willer Tomás era advogado do Alexandre Caetano e indicou a irmã do Alexandre Caetano, a Letícia Caetano, para ser administradora
do escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro. Então, você começa a ver a relação íntima deles. Mas não fica só nisso aí, porque eles dois são amicíssimos. Amicíssimos. Aliás, era uma trinca. O Willer Tomás, o Flávio Bolsonaro e o Assef. Eram conhecidos como WWF de Brasília. E tem uma foto que o jornalista Paulo Motorini mostrou hoje também do Flávio Bolsonaro, essa foto aqui, no Palácio lá de Goiás, que é a casa do Everton Rocha. Então, são muitas ligações entre o grande advogado e hub financeiro de toda essa operação ligada ao INSS e o Flávio Bolsonaro. Houve um voo em aeronave particular do Everton com o Flávio Bolsonaro, onde ele levou a esposa para a Flórida em 2025. O Flávio chamou o Everton de meu amigo na CPI da Covid, falou para todo mundo ouvir, ele é o meu amigo, reclamando de estarem envolvendo ele, Flávio, e o Everton na história da CPI da Covid como pessoas que tentaram tráfico de influências ali para que o governo brasileiro naquela época comprasse a Covaxin, a vacina Covaxin. Bom, ele ainda por cima é dono oficial daquela ilha. Essa história todo mundo vai lembrar. Essa história é maravilhosa, né? Maravilhosa. Na cara de pau, ele está tentando roubar a ilha do Richarlison. E eu não sabia que o Willer era o advogado dessa tramóia toda. Ele é o advogado que colocou o nome dele na história, porque o Flávio não aparece, não aparece como dono dessa dono é o Willer, né? mansão, né, lá em Angra dos Reis. Quem aparece como dono é o Faz Tudo, o hub financeiro e hub imobiliário. Aí a gente vai entendendo, né? Ele é o cara que está à frente das finanças e das transações imobiliárias. E essa história ficou super conhecida porque o Richarlison pagou 10 milhões de reais pela casa, pagou e não levou, né? Ele também indicou a Letícia, como eu falei, a Letícia Caetano, para ser administradora do escritório do Flávio Bolsonaro. Letícia, que é irmã do Caetano, que está preso por causa das relações dele com o careca do INSS. É uma trama grande, complicada, cheia de nomes, mas eu acho que deu para entender a relação entre eles todos, né? O Richarlison aí não é o ex-jogador comentarista, é o pai do bebê, para quem está nas redes sociais. Tem mais aí, ó, mais ligações do Willer com o Everton Rocha. Ligações perigosas, vamos lá. Compra de mansão de 6 milhões, que eu mencionei antes, que o advogado comprou para o Everton lá no Maranhão, que o Panúzio sabe um pouco mais dessa mansão, não é isso? Falando com um amigo meu ontem, lá em Brasília, sobre esse caso, ele falou, sabe onde é que ele mora? É naquela casa de festas do Palocci. Famosíssimo. Famosíssimo por piores motivos, né? Era um prostíbulo, na verdade, que eles armavam lá para se refestelarem lá. Tinha todo tipo de degenerado lá. E agora esse sujeito mora naquela casa, que é um ícone, né, da pior fase de Brasília. Agora, ô Elô, você vai terminar isso aí, mas esse tipo representado por esse picareta, porque esse advogado é um picareta, né? Esse tipo graça lá em Brasília, sabe? Outro dia eu vi uma frase de um político, hein? Político todo enrolado, fonte minha. Estava enrolado com a eleição da eleição passada. E ele falou o seguinte, não vou contratar advogado por enquanto lá para ir ao TSE. Por quê? Eu perguntei para ele, por que o senhor não vai arranjar um advogado? Ele falou, porque em Brasília você só contrata o advogado depois que você conhece o relator. Então, assim, a advocacia em Brasília, olha, tem se prestado a cada serviço horroroso, né? O Willer Tomás, por falar em contratar relator, o Willer Tomás foi preso em 2017 justamente porque foi acusado de tentar comprar um promotor no caso da JBS. É um desdobramento da Lava Jato. Ele foi preso, denunciado, mas acabou não sendo... o processo não andou porque faltaram provas, foi só na base da denúncia de uma pessoa, então não se sustentou. Elô. Mas é exatamente isso que você fala, porque as relações com os advogados em Brasília, esse cara ele foi comprando influência em todas as áreas, não foi só na extrema-direita. Ele vai se relacionando com todas as áreas políticas possíveis. Importante, só para adicionar, você falou sobre essa história dele ter sido preso e denunciado pela MP por corrupção ativa, violação de sigilo funcional e embaraço nas investigações sobre o caso da JIF. Anos depois ele apareceu em um relatório da PF que reúne movimentações financeiras atípicas também. O documento aponta transações que somam
45,5 milhões de reais entre maio e novembro de 2021. Só para trazer... Essa que a gente botou aqui no quadro, porque essa do quadro. 45 milhões, por favor. Quem é que movimenta 45 milhões em um ano tem que saber de onde veio e para onde vai esse dinheiro. Bom, e a última coisa, eu já tinha mencionado também, mas é importantíssimo, 11 milhões de reais ele depositou na conta da mulher do senador Everton. Fábio Panuccio. Não tem mais nada para falar. A Elô já falou tudo. Agora, é impressionante. Me impressiona muito como esse tipo de vigarista prospera na cena de Brasília, né? E não é de hoje, né? Nós já tivemos períodos assim em que a corrupção passava, por exemplo, pela publicidade. Aí eram os publicitários, os grandes vilões. Mas os advogados sempre são ou coadjuvantes ou estão no primeiro plano dessa cena, porque é isso aí. A gente viu só nos últimos dias, vinculado ao Flávio Bolsonaro, né? O caso da advocacia dele mesmo, Flávio Bolsonaro, que provavelmente, pelas amizades que tem, não é muito diferente em essência, né? Que a gente dá para supor. Afinal, diga com quem andas que eu te direi quem tu és. E, enfim, eles têm feito o diabo em Brasília. E agora tem uma corrida lá, viu, Elô, por essas casas de beira de lago, sabe? É uma coisa impressionante, porque montam escritórios de lobby, fazem todo tipo de festa profana, né? E os políticos amam esse tipo de coisa. Exatamente, é onde se constrói troca de favores, comprometimento, às vezes tem gente que grava vídeo, a gente não sabe quem guarda o vídeo, então tem muitas coisas que acontecem em torno desses convescotes aí absurdos de Brasília que juntam políticos, advogados, etc. Elô, Fábio, vamos aproveitar para falar mais sobre os negócios do Everton Rocha, do senador. A nova fase da Operação Sem Desconto revelou uma estrutura suspeita de movimentação de patrimônio do senador Everton Rocha. A estrutura envolve imóveis de alto padrão e repasses milionários à esposa do parlamentar. O ponto de partida da investigação foi o conteúdo, e a Elô já tinha falado isso para a gente na intervenção dela agora há pouco, do aparelho celular atribuído ao senador Everton Rocha. E mais, para fazer o dinheiro circular, o parlamentar contava com uma rede de postos, um clássico, né, gente? Clássico. Uma rede de postos de combustível, empresas rurais e até aeronaves particulares. De novo, posto de combustível no meio da história. Aeronaves. E aeronaves de novo. Hoje em dia parece que é o grande lugar de lavagem de dinheiro, porque essa é a importância dessa batida de ontem, né? Dessa investida de ontem da Polícia Federal. Eles já sabem do esquema, do desvio dos descontos dos aposentados do INSS. Mas agora eles estão vendo onde o dinheiro foi lavado, que operações foram feitas para lavar esse dinheiro e colocar no bolso de quem estava envolvido nessa tramóia. E essa parte agora é que foi levantada com essa operação de ontem. E aí tem mais um aspecto nessa história toda, que a gente está vendo o nível de relações à direita. Mas também tem relações dessa gente à esquerda, como a gente viu no caso do Jacques Wagner, por exemplo. Isso que aconteceu mostra como o mundo da corrupção não é polarizado, não é ideológico. Eles se dividem no primeiro plano da cena e lá na ribalta, eles são muito amigos, viu, Elô? Porque todos eles compartilham os mesmos canais. A corrupção da direita e da esquerda, quando ela existe, elas passam pelo mesmo caminho, inclusive pelas mesmas pessoas em Brasília. Né? Isso, e foi bom você falar que quando existe, né? Porque a gente não pode dizer que todo político é ladrão, que todo político é corrupto. Existem corruptos na direita, no centro e na esquerda, né? Deixa eu aproveitar para a gente falar sobre outro assunto agora, que também tem causado preocupação, especialmente no Planalto. A Polícia Federal identificou um repasse da lobista Roberta Luxinger ao Marco Aurélio Santana Ribeiro, ex-chefe de gabinete do presidente Lula, conhecido como Marcola. O valor não foi divulgado. A Roberta é amiga pessoal do Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente da República, que não tem o apelido que dão para ele, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, que ele não tem o apelido que a imprensa hegemônica usa para se referir a ele. Segundo o colunista do G1, Valdo Cruz, a APF identificou a operação ao analisar dados do celular da Roberta, que é investigada na operação Sem Desconto. Ao saber da suspeita, o presidente Lula exigiu que Marcola esclarecesse que conversa é essa. Em nota, o ex-assessor disse que se trata de um empréstimo pessoal. Ele, inclusive, fez um post nas redes sociais hoje cedo dizendo isso. Era um empréstimo pessoal, que já foi pago, já foi resolvido. E deu até o valor, viu? Isso, 249 mil. 249 mil reais, que já resolveu, já está pago, né, e que não tinham relações de lobby, não tinham relações
para comprar acessos em Brasília, pelo menos foi isso que disse o Marcola, que é uma pessoa muito próxima do presidente, inclusive. Ele deixou a chefia de gabinete do presidente Lula para trabalhar na agenda da campanha do presidente Lula, agora a campanha de reeleição. Uma pessoa muito próxima ao presidente, uma pessoa de confiança do presidente Lula, por isso a preocupação em Brasília, o quanto isso pode causar de transtorno na campanha, né, Lu? Exatamente. Ele é tão próximo, mas tão próximo, que ele é conhecido como o telefone do Lula. Porque o Lula não tem celular. Então, o Marcola é uma das poucas pessoas que tem um telefone celular, que quando as pessoas precisam falar com o Lula, ligam para o telefone do Marcola. Não é o único, mas é uma das poucas pessoas. Então, isso mostra o grau de intimidade, quanto que ele faz parte do círculo mais central desse governo. E ele saiu para fazer a campanha. Mas o que se diz em Brasília é que ele saiu porque já havia sido cogitada a hipótese de que essa história desse empréstimo viria a público. Então, o presidente afastou ele do gabinete e exigiu que ele explique. E o Marcola já fez 2 notas para explicar essa história. E nenhuma das 2 ele deu a explicação completa. Por que ele pediu empréstimo para essa mulher? Por que ele não pediu empréstimo para o banco? Por que ele não pediu empréstimo para alguém da família dele, alguém de mais amigo, né, mais próximo dele? Porque para essa pessoa que trabalha tentando ajudar empresas que querem fazer negócios com o governo, o que não tem nada de ilícito nisso em si, tá? Todo mundo pode vender um serviço para o Ministério da Saúde, da Educação, para qualquer ministério. O problema é ver como isso é feito, se é feito com licitação, se é feito seguindo os processos que precisam ser seguidos, e essa mulher hoje está usando tornozeleira eletrônica por causa da investigação a respeito das relações dela com esse trabalho, tentando influenciar órgãos do governo. Então, é uma situação que ficou muito complicada, muito chata para o governo federal, porque o Marcola vai ter que se explicar, ele vai ter que dar mais detalhes desse empréstimo. Ele disse que o empréstimo foi quitado, mas ele não mostrou quando esse empréstimo foi pedido, quando foi quitado, não mostrou a entrada e saída do dinheiro da conta dele, porque se você vai explicar, é melhor você explicar tudo, tintim por tintim, e não deixar nenhuma dúvida no ar. Nesse caso, William, o Marcola é reputado como uma pessoa extremamente séria. Essa notícia chocou muita gente em Brasília, porque todo mundo tem o Marcola em alta coisa. Eu não conheço, tá? Não sou amigo dele, não estou falando em defesa dele nem nada. Mas ele fez algo que é muito comum em Brasília. O que é? Eu vou dizer aqui para vocês, não sei se é exatamente isso, mas eu vou colocar minha mão no fogo aqui. Você pode depois falar para mim que não é nada disso. Você é doido. Não, lá em Brasília é o seguinte, a pessoa chega saindo da iniciativa privada, é um quadro importante, vai dar assessoria, só que vai ganhar um salário muito pequeno. Vai ter que largar a empresa, vai ter que sair do emprego, e aí começam as ofertas, né? Porque dentro das estruturas partidárias tem quem encaminha soluções para esse cara. Então o cara está lá precisando de uma grana para se estabelecer, precisa dar uma entrada no apartamento, alguma coisa assim, fala lá com quem está responsável pela ida, e essa pessoa, não, conheço alguém aqui que vai resolver o problema para você, não precisa ir no banco, né? Provavelmente é o que aconteceu. É um hábito péssimo. Isso também é corrupção. Apesar do Marcola ser reputado como uma pessoa séria, esse erro vai custar muito caro, né? Justamente numa seara que é uma seara importante, que é da comunicação social, é a comunicação da campanha. Então, assim, por mais honesto que seja, a atitude dele, que não se pode desconhecer, foi uma atitude muito prejudicial, inclusive para o curso dessa campanha. Eu acho que cria problemas, sem dúvida. Eu só acho que não dá para a gente concluir nada enquanto a gente não tem as informações, porque se ele realmente comprovar que ele recebeu um empréstimo, pagou o empréstimo, não existe crime nisso. Pode parecer ruim, né? Pode dar uma imagem ruim? Pode. Crime? Não sei, né? Então a gente precisa esperar para ver o que aconteceu, entender por quê. Para mim, a pergunta principal é por que ele foi pedir empréstimo para essa pessoa, né? O que justifica? Eles são amigos de infância? Eles se conhecem há muito tempo? Ou eles só se conhecem desde que ele virou uma pessoa tão importante dentro deste mandato do presidente Lula, né? Isso tudo precisa vir à tona ainda. Me parece que a Roberta acabou sendo uma pessoa que circulava os ambientes do poder oferecendo pequenos favores para garantir, se não garantir algo agora, mas garantir acesso pelo menos, né? Você empresta dinheiro para alguém, você tem um contato da pessoa, a pessoa vai te responder quando você manda uma mensagem para ela. Me parece que tem a ver com a Roberta circular nesse espaço de poder e
garantir, assim, pequenos acessos. Eu concordo com o Elô e com o Fábio, não me parece que tenha nenhum indício de nada, por enquanto, de um acesso garantido à Roberta pelo Marcola por conta de um empréstimo pessoal, mas é um empréstimo que talvez não fosse necessário. Causa ele um problema, causa ao governo um problema, a campanha do presidente Lula um problema, por ter que responder. Não sei se o impacto eleitoral é tão grande assim, em especial porque, como vocês já disseram, não há indícios que exista algo além disso. Mas causa, nesse momento, pontualmente, claramente um problema, né? Causa assim, ter que parar o governo para poder responder um assunto que nesse momento teria outras prioridades. O presidente Lula afastou ele há duas semanas para trabalhar na campanha eleitoral, na agenda dele da campanha eleitoral. Então já foi uma forma também de afastá-lo do centro do governo, para ele ter que responder e não ninguém mais do governo. Agora, vou te contar uma coisa curiosa, Will e Panúzio. Ontem, o que eu ouvi de Brasília foi que o Trump, que só atrapalha a vida dos brasileiros, pode ter dado uma ajuda ontem. Porque se você olhar os jornais hoje, o que tomou as manchetes foi o problema que o Trump criou de tirar o visto, a gente vai discutir isso com o Jamil mais profundamente, de ter tirado o visto da embaixadora brasileira lá em Washington. Tem ninguém falando do Marcola. Então isso tomou as manchetes e o Marcola ficou lá pro pé da página. Ficou escondidinho. Agora, sabe, tem um detalhe nessa história toda, que é a participação da Roberta Luxinger, porque a Roberta sempre foi um personagem secundário na cena política de Brasília. Rapidinho, eu estou com o tempo contadinho, William, é isso? Tá. A Roberta é o seguinte, essa garota, essa senhora, aparece como mulher do delegado Protógenes, né? E a partir daí ela vai ganhando cada vez mais uma importância maior nisso que eu chamo que é o ambiente das sombras, né? Depois a gente fala mais dela, porque não vai faltar oportunidade. Mas o papel da Roberta Luxinger é um papel que precisa ser melhor descrito, sabe? Melhor investigado. Aproveitar que a Elô falou sobre o Donald Trump para lembrar que nós temos uma enquete nos nossos canais no YouTube. O governo acusa Trump de tentar influenciar as eleições. O que você acha? É ingerência? É pressão política? É só diplomacia? Ou ainda é cedo? Eu acho que vocês vão votar em ingerência, viu? Ou em pressão política. Você está induzindo a pesquisa. Eu acho que vocês vão... Não sei. Mas aqui a gente pode. Aqui vale, né? Aqui a gente pode induzir o resultado da enquete. Eu votaria em pressão política e a ingerência, um dos dois. Mas se dá para votar em uma, já vai ter certamente aí gente votando nas duas opções. Vou aproveitar para continuar falando sobre Brasília, sobre Daniel Vorcaro. Vou chamar para conversar com a gente a nossa querida Alice Maciel. Alice, bom dia, tudo bem? Bom dia, Will, Elô, que está aí hoje, Panúzio, e a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo nas rádios também. Roubamos a Heloísa Vilela de vocês por um tempo, então vocês vão ficar sem Heloísa Vilela por um tempo aí, que ela está aqui com a gente agora. Vamos aproveitar para falar sobre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Alice, qual é a ligação entre o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, e o contador que pagou R$500 mil ao escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro? A Alice Maciel levantou essa pergunta e chegou na resposta após uma intensa apuração que envolve até a família controladora da Ambipar, uma das empresas investigadas na Operação Compliance Zero. Alice, quem são essas pessoas, essas empresas e que ligações elas têm com o Daniel Vorcaro? Conta pra gente. Então, Will, antes de entrar nessa história, nesse emaranhado aí de empresas, de negócios, eu queria voltar um pouquinho no que a Elô estava contando de um dos personagens da Operação Sem Desconto, que é o advogado Willer Thomas. Por quê? O Willer Thomas foi quem indicou a administradora do escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro, a Letícia Caetano dos Reis. Eu conversei com a Letícia Caetano dos Reis em 2022, mais ou menos ali no período que o Flávio abriu esse escritório aqui em Brasília, e foi ela que me contou que foi indicada para administrar esse negócio do Flávio pelo o advogado Willer Thomas, que agora é alvo da Operação Sem Desconto, e o irmão da Letícia, inclusive, é a empresa dele, o escritório de contabilidade que presta serviço para esse escritório de advocacia do Flávio. E agora eu volto aqui para a gente entrar na matéria que publiquei hoje, lá no site do ICL.
O escritório do Flávio Bolsonaro, como a gente já sabe, emitiu em abril do ano passado 3 notas fiscais, cada uma de 500 mil, para 2 empresas. Foi 1 milhão para uma empresa, que é a Copenhague. Essas notas foram canceladas no mesmo dia e 2 dias depois o Flávio Bolsonaro emitiu uma nota fiscal para uma empresa que se chama Contábil Correia. Quando essa história veio à tona, o Flávio foi para as redes sociais dizer que ele só prestou serviços, assessoria jurídica, para a Contábil Correia e tentou se desvincular da relação com a Copenhague, que é uma empresa que recebeu 57 milhões do Banco Master de Daniel Vorcaro e que essa empresa já está sendo investigada pela Polícia Federal. Então, quando essa história das notas veio à tona, o Flávio falou, olha, eu prestei assessoria jurídica, prestei o serviço para a Contábil Correia, que me indicou essa Copenhague, mas logo depois eu cancelei a nota, o serviço não foi prestado. Essa matéria, publicada hoje, mostra que há uma conexão direta entre as 2 empresas, não só pelo fato do sócio da Contábil Correia ser também o diretor da Copenhague, mas porque o Rogério, que é esse sócio e o administrador que está ligado a essas 2 empresas, ele trabalha há muitos anos com um parceiro do Vorcário, que é dono da Ambipar, uma das empresas que também está sendo investigada pela Polícia Federal, de participar dessa rede, dessa conexão, dessas ligações que estão sendo investigadas de fraudes financeiras do Banco Master, de Daniel Vorcaro. Ou seja, o Rogério é uma peça que conecta essa relação, essas 2 empresas, né? A que o Flávio recebeu dinheiro e a que o Flávio cancelou a nota, e o Rogério é uma figura de confiança, aparentemente, trabalha com a família que controla a Ambipar desde 2009, há muitos anos. Então, e essa Ambipar, o Técio, é a empresa que conecta aí, que está ligada aos negócios, às supostas fraudes aí do Banco Master. Uhum. E aí todos os caminhos se encontram de novo, isso que a gente estava falando, porque a Ambipar pertence a outra esfera das investigações da Polícia Federal. É compliance zero. Exatamente. Então, assim, como se vê, são conexões que estão aí colocadas publicamente, mas na medida em que o tempo avança, a gente começa a entender qual é o elemento de ligação desse trabalho da lista tão importante para estabelecer esse elemento de conexão, né, Elu? Exatamente. A gente tem alguma ideia, Alice, por que ele cancelou essas notas? A gente fica tentando responder essa pergunta difícil, né? Acho que não sei nem se vem ao caso agora, porque o importante é que você já mostrou a conexão deles todos, né? Então, Elo, é uma pergunta que o Flávio... Há várias perguntas que o Flávio não respondeu, né? E uma delas é por que ele cancelou, por que ele emitiu a nota e cancelou? Porque a justificativa dele é, eu não prestei esse serviço. Mas por que essa nota foi emitida, né? E cancelada imediatamente? E qual serviço também de assessoria jurídica ele prestou, por exemplo, para a empresa que é a Contábil Correia, que ele diz, né, que ele emitiu a nota. Também não fica claro na justificativa dele qual serviço ele prestou especificamente para essa empresa. E o Flávio, né, ele tem tentado, nessa justificativa, eles falam, é um trabalho privado, é um trabalho jurídico, mas como candidato à presidência, como senador da República, como essa história está tão entrelaçada ao caso Master, agora também, de certa forma, né, também há esse advogado, o Willer Thomas, é importante, sim, que ele traga, por exemplo, o contrato com essa empresa, qual foi a prestação de serviço, especificamente, essa assessoria jurídica, o que ele fez para receber 500 mil dessa empresa e por que ele emitiu essa nota, né, Lu, e cancelou depois. A gente fica com a impressão de que ele estava decidindo por onde que ele ia pegar o dinheiro, se era por uma empresa ou se era por outra, né? Então, a gente também fica imaginando que pode aparecer mais coisa, porque se o telefone do Everton Rocha levou ao Willer Tomás, sabe lá aonde que vai parar o telefone do Willer Tomás, a quem ele vai levar, né? Então pode vir mais coisa por aí.
Alice, quero te agradecer demais a participação na manhã desta terça-feira. Um espaço para suas considerações finais sobre esse assunto, Alice. Obrigada, Will. Obrigada a todo mundo. Não, eu queria só reforçar e concluir o que a Elô disse, que tem essa ligação agora com o Willer Thomas, né? Que é uma pessoa muito próxima, como já tem sido falado aí, vocês já falaram do Flávio, e que tem, de uma certa forma, também, esse caso do INSS conecta também a administradora do escritório de advocacia do Flávio, porque ela é irmã do sócio do careco do INSS, ela foi indicada pelo Willer Thomas e o irmão dela ainda é o contador do escritório do Flávio. Muito obrigado, Alice. Do Everton também. Exatamente, do Everton também. Vamos continuar investigando essas conexões e a gente sabe que você estará aqui para ajudar a gente a entender mais sobre elas. Alice, um grande abraço para você, a gente se vê. Tchau, Alice. Um abraço, gente. Bom dia. Conversamos com Alice Maciel sobre Daniel Vorcaro e as relações de Flávio Bolsonaro. Falando em Flávio, Elô, Panúzio, 8 horas e 37 minutos, saiu pesquisa Quest. Agora há pouco, pesquisa de intenção de voto para a presidência da República. O presidente Lula continua com 9 pontos de vantagem no primeiro turno, mas o Flávio oscilou dentro da margem de erro positivamente. Vamos colocar a tela para vocês aí. O presidente Lula aparece com 39 pontos de intenção de voto. O Flávio Bolsonaro com 30, foi de 28 para 30. O presidente Lula foi de 40 para 39. Outros candidatos continuam com 13, indecisos 10. Branco nulo, não vai votar 8. Já o cenário de segundo turno, a boca do jacaré deu uma fechadinha. Não sei se ainda caso de preocupação, mas o presidente Lula foi de 45 na pesquisa de julho para 44, Flávio Bolsonaro de 37 para 39. A margem de erro da pesquisa, eu perguntei para o Kleber Lourenço aqui, ele vai me confirmar, mas eu acho que é de 2 pontos. Então, seria uma oscilação dentro da margem de erro, né? Não seria 2 pontos, isso, são 2 pontos percentuais. Então, a gente não tem aí um crescimento nem uma queda de nenhum dos dois. Me parece um cenário muito estável, oscilação dentro da margem de erro, Fábio. Bom, essa pesquisa é uma pesquisa preocupante para o campo progressista inteiro, porque mostra que o Flávio Bolsonaro interrompeu a queda que vinha tendo, né? E a boca do jacaré que estava abrindo ali começa a fechar. Eu não acredito que vai passar disso não, tá? Acho que isso é uma oscilação dentro da margem de erro. E fica aqui me perguntando o que é que justifica esse crescimento do Flávio Bolsonaro? Porque foi um mês muito ruim para ele, né? Toda a exposição que ele teve foi uma exposição muito ruim. Ele está matizado por esse carimbo de corrupto que é indissociável da figura dele. E teve alguns lances que foram para esquentar o que ele já tinha, né? Por exemplo, a convenção, uso de inteligência artificial. Quer dizer, não acredito que aquilo demova ninguém da vontade de não votar nele. Não acredito nisso. Então fica aqui essa história da minha curiosidade pessoal sobre o que teria feito com que Flávio subisse 2 pontos, né, numa maré baixa como a que ele enfrenta no processo de comunicação. E o Lula, eu acho que isso aí talvez seja uma demonstração clara de que o Lula atingiu o teto. Não é um teto ruim, mas não é um teto muito confortável também, né, Elô? Eu acho que não é um teto nada confortável. Eu queria pensar aqui nisso aqui, né? O Flávio já teve com 42. Né? E aí teve aqui Vorcaro, pedido de dinheiro, isso. Não é isso? Para o filme do Vorcaro, a briga com a madrasta, a briga com a Michele. Aí ele mais ou menos se acertou com a Michele. Eu acho que isso aqui tem muito a ver com esse acerto que ele fez com a Michele, que pode aumentar, porque hoje às 11 horas eles vão anunciar o vice do Flávio, finalmente conseguiram um vice. Se for a Priscila lá do Nordeste, pode ser que é a mulher que a Michele tanto apoia, pode ser que isso melhore ainda mais. Se for a própria Michele, porque tem gente dizendo que pode até ser a própria Michele, a tendência disso aqui é melhorar ainda mais, né? Aí cria uma situação eleitoral melhor para o Flávio. Melhor para o Flávio. Acho perigosíssimo, espero que não seja isso que eles estejam pensando. A Priscila é a Priscila Costa, vereadora de Fortaleza. A Priscila, né? Costa. Agora, aqui, eu não sei se Lula tem chance de crescer mais. Eu acho que essa briga com o Trump favorece o Lula. O Trump tem sido ótimo cabo eleitoral do presidente Lula. Se essa briga continua e agora ela acelerou, escalou, isso aqui pode melhorar.
Porque a população brasileira, se tem uma coisa que ela não está gostando, hoje saiu uma pesquisa que fala disso também, é que ela não está gostando dessa tentativa de interferência do Trump na nossa eleição. Então, isso aqui, com o Trump, a tendência, eu acho, pode ser ganhar uns 2 pontinhos aí ainda. Agora, por outro lado, Elô, também tem um fenômeno que você pode observar aí na sua casa. É o seguinte, tem uma conjugação de fatores, que é o Trump atuando de lá, enviando esses diplomatas aqui para questionar urnas. Esse discurso de que a urna eletrônica brasileira, patrocinada pelo Flávio Bolsonaro em pessoa, é fraudulenta, né? E, enfim, a situação da diplomacia com a Argentina, nota das velhinhas dos clubes militares aí, que de novo vieram fazer barulho, estavam em silêncio desde o golpe, né? Aí agora estão falando de novo aqui, criticando a diplomacia brasileira, como se a gente tivesse aqui que abaixar as calças e ficar de 4 para o seu Trump, sabe? Que é o que parecem querer essas pessoas. Então tem um cenário que é favorável por um lado, mas que cria uma pressão eleitoral por outro, né? Quando a comunicação começa a disparar com foco na mesma mensagem, né, textos diferentes, isso cria um movimento de opinião pública. Então pode ser bom, mas pode não ser também, né? E também a campanha está começando, né? Então a gente tem que ver o impacto da campanha de TV, como é que as campanhas vão se organizar e vão se posicionar. Acredito que o Flávio Bolsonaro não tem muito para onde correr, não tem muito o que apresentar. Vai apresentar o que apresenta sempre, pânico moral, antipetismo, vai apostar no que sempre aposta. Não pode apostar na moderação. Pública, né? Eles têm um trunfo na mão, não sei se vão usar ou não, mas esse trunfo elegeu o pai dele, que é um episódio como a facada, por exemplo, entendeu? Muita gente duvida. Eu não duvido que tenha havido aquela facada, não. Mas aquilo provocou um efeito eleitoral, aquilo transformou o Bolsonaro, que era um pária, era ninguém, em um candidato viável e elegeu o Bolsonaro. Você está dizendo que ele vai sofrer uma facada não, aí? Espero que não. Mas já não foi, o efeito surpresa disso já não passou? Foi, eu acho que isso daí não funciona, a não ser que haja um novo evento, né? Mas com base no passado, acho que não, acho que isso não funciona mais. Eles mantiveram a audiência deles muito mobilizada com aquela história, o Carluxo falava, estão querendo matar meu pai, e o Bolsonaro morria, né? Eles vitimizaram muito o Bolsonaro aí, não sei o que pode. Eles estão fazendo isso o tempo todo, com o julgamento do Rio de Janeiro, a prisão, a domiciliar, e não está resolvendo. Não está trazendo resultado. Tá? A não ser para aquela base muito fiel a eles, isso não está trazendo mais gente, não está trazendo aqueles 10, 15% de indecisos para o lado deles. Que é isso, é preciso mover esse bloco aí de 10, 15% de indecisos. Quem conseguir fazer isso é que vai ganhar a eleição com maior ou menor vantagem. É o drama do Flávio, né? O Flávio fala muito para sua base ultra radicalizada, não pode amenizar o discurso, porque senão perde apoio, perde a euforia da sua base mais radicalizada, e não pode radicalizar ainda mais, porque senão perde essa chance desses 15% do centro. Deixa eu trazer só mais uma tela pra gente, Fábio. O que te dá mais medo? A reeleição do Lula ou a volta dos Bolsonaro? E aí, a boca do jacaré fechou de novo. Aí sim... Eu não consigo compreender como 41% podem dizer que tem medo da volta do Lula. Medo do quê? Da vitória do Lula. Eu também não consigo entender como é que pode ter mais de 40% dos brasileiros votando num candidato como Flávio Bolsonaro. É difícil, é difícil. Aí sim a gente teve uma oscilação fora da margem de erro, né? 38 para 41. O medo da reeleição do presidente Lula e a queda aí dentro da margem de erro, né? Então uma oscilação de 46 para 44, a volta dos Bolsonaro. Aí a boca do jacaré fechou de novo, também não consigo entender. Para mim fica faltando precisava ter uma lista de motivos, a pessoa precisa dizer, eu tenho medo por isso ou por aquilo, para a gente entender, porque se existe algo, e isso daí não é ser petista, não é ser lulista, não é nada disso, é você olhar para a realidade. Se tem algo que o presidente Lula trouxe para o governo, que a gente não tinha na administração passada, foi estabilidade, né? Certeza de que as coisas caminham sempre numa certa direção, aumento da renda, aumento real do salário mínimo. Então, como pode? Eu não consigo compreender isso. Nessa pesquisa, talvez tenha a explicação para isso, sabe? Porque isso aqui é o gráfico da rejeição, na verdade, né? Quando a pergunta é feita de outra forma, por exemplo, a pesquisa passada da Atlas Intel, que foi a última pesquisa divulgada, mostrou que o Flávio Bolsonaro tinha 53% de rejeição. Quem tem 53% de rejeição não se elege. E o Lula estava batendo ali, a água estava batendo no nariz, 49,4%, se eu não estou enganado, né? Agora, só para lembrar que o Lula ganhou a eleição passada por 1.800.000 votos, não é nada, né, no colégio eleitoral do tamanho do Brasil.
vai ser uma disputa muito apertada até o final. Então a gente vai ter essas curvas aí, pode ser que se aproxime um pouco mais, mas eu acredito ainda que os brasileiros são mais anti-bolsonaristas do que antipetistas hoje, sabe? E eu acho que a margem de vitória do presidente Lula esse ano, se ele vencer mesmo, vai ser maior do que foi na eleição com o pai, com o Jair, por conta de tudo que aconteceu nos últimos 8 anos. Também acho. A gente tem só mais uma última tela que eu vou colocar para vocês, e aí eu vou chamar o Guga Noblar. Rejeição, tem aí, conhece e votaria 43, Lula 50 não votaria. Agora foi para 45 e 52, também aumentou o conhece não votaria, mas o Flávio continua aí com uma rejeição maior, apesar de ter diminuído. Foi de 57 o conhece não votaria para 54 e o conhece votaria de 38 para 41, passando por essa última tela da pesquisa Quest para vocês. 8 horas e 47 minutos, vou chamar para falar sobre novela. Ele gosta de novela. Vou chamar Guga Noblar. Bom dia, pequeno Samuel, tudo bem? Bom dia, meu querido Delu Caelô Panunzio. Vamos nessa, ótimo dia. Aliás, neste momento do dia, inclusive, ainda estão tentando negociar o vice do Flávio. Vamos falar disso também. Vamos falar primeiro sobre outra novela. São duas novelas diferentes, a novela do vice e a novela do Cleitinho. Inclusive, eu tinha que criar um site, né? O Cleitinho é candidato agora? Aí você entra lá e vê se o Cleitinho é candidato nesse momento ou não. Porque nesse momento ele não é candidato. Como será que o acordo Mentira, errei. Como será que acordou o senador Cleitinho hoje? Quer ser governador ou não quer ser? Como até agora não soltou um vídeo, a gente vai supor que ainda ele queira governar Minas Gerais com toda a estabilidade emocional que claramente o Cleitinho possui. Na terça-feira, o senador interrompeu a Convenção Nacional dos Republicanos, diz que foi... Não é verdade. Diz que foi tocado pelo Espírito Santo e pediu uma nova oportunidade. Tomou um não da direção nacional do partido. A gente tem um momento em que o senador mudou de opinião. Presta atenção. Aqui o roteiro diz para prestar atenção na cara do Hugo Mota. Tem a cara da Damares Alves, que está atrás também, é melhor que a do Hugo Mota. Vamos assistir. Eu ter atendido eu na quinta-feira, ter atendido eu ontem. Mas ontem todo mundo viu o vídeo que eu fiz com o presidente Marcos Pereira, estava também o presidente do Estado também, o Euclides Peterson. E eu tenho que falar uma coisa para vocês aqui, com toda humildade, que é o Espírito Santo está me pedindo para falar isso. Eu venho passando um momento de luto há 15 dias, né? E ontem, na hora que eu fui decidir essa situação, de domingo para segunda, eu tive momentos de vulnerabilidade, de espiritualidade, não estava bem, e fiz esse vídeo com o Marcos Pereira. A minha mãe, o meu irmão saiu da onde que eles estavam, chegou lá em casa hoje cedo, falou para mim o seguinte, como o povo vem falando comigo nas mensagens que eu venho recebendo: não desista, a gente vai fazer campanha para você, a gente vai ficar com você. Então, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo professor, pela polícia militar, por todos os trabalhadores do Brasil, de Minas Gerais, por todos os caminhoneiros, por toda a enfermagem que existe, por todo o povo mineiro, eu quero ser candidato a governador e eu peço aqui humildemente ao presidente que me dê essa vaga. Esse pedido em época de show da Xuxa, Guga, me lembrou um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai, um beijo para a caravana de São Bernardo do Campo, que veio junto comigo, e um beijo especial para você, Xuxa, porque é o pai, a mãe, a polícia militar, o povo de Minas Gerais, os bombeiros. Achei maravilhoso o pedido do Cleitinho, e o caso do Cleitinho é um bom exemplo para explicar o divórcio do Centrão com o Flávio Bolsonaro, que via na candidatura do senador uma oportunidade de criar um palanque forte no segundo estado mais importante eleitoralmente do país. Guga, você conversou com alguns parlamentares sobre esse vai e vem. O que você descobriu? Pois é, gente. Agora, o palanque do Flávio Bolsonaro em Minas Gerais não vai ser tão firme assim. Ele terá um palanque. Vai ser o do Marcelo Aro. Marcelo Aro, do União Progressista, ele que foi secretário de governo do Zema e depois traiu o Zema, rompeu com o Zema para se lançar candidato e agora está formando ali em torno dele, ele sim, um grupo grande do Centrão. Ele tem o Republicanos, que não quer se aliar com o Cleitinho, não colocar o Cleitinho como candidato. O Cleitinho sim, um grande aliado do Flávio, alguém que seria um palanque firme, mas eles preferem agora ficar em torno da candidatura do Marcelo Aro, que vai ter Republicanos e que vai ter também, claro, o União Progressista, o partido dele, e vai ter o PL.
O PL, que é o partido do Flávio Bolsonaro, todos em torno do Marcelo Aro. O Cleitinho, sim, seria alguém que pediria votos com mais entusiasmo e que tem, claro, muito mais aceitação junto à extrema-direita. Seria um cabo eleitoral mais firme, digamos assim. Só que ele não quer se dedicar à campanha do Flávio. O partido dele, União Progressista, que é a União Brasil junto com o PP, o Progressistas, já se disse neutro. O Damião, que é o prefeito de Belo Horizonte, que é do União Progressista, disse que eles não vão servir de palanque para o Flávio, então o palanque ali para o Flávio agora vai ser menos firme. Ele vai ter, claro, desse grupo político supostamente em torno da candidatura dele, mas na prática ele sabe que não será assim. O Cleitinho seria, claro, um aliado mais firme. Então ele perde Cleitinho e perde o Centrão. O Podemos ontem também disse que vai ter agora uma chapa pura na eleição, vai ter Zema e Girão do lado do Novo, vai ter do lado do Podemos uma neutralidade, não vai mais jogar a Renata Abreu para ser a vice do Flávio. Flávio não vai ter também a Tereza Cristina, não vai ter mais as candidatas do Progressistas. Então, para o Flávio, está se isolando de tal maneira que, pelo jeito, ele também terá que lançar a chapa pura e o Centrão abandonando de vez a candidatura do Flávio. Ele teve hoje uma boa notícia, que é a pesquisa Quest, mostrando que ele pelo menos se estabilizou. O Lula, pelo jeito, tem um teto, parou de subir. Mas ele não tem um vice ainda, segue a luta pelo vice, vai ser decidido logo mais. Neste momento, estão ainda tentando bater o martelo, deve ser ou Rogério Marinho. Pasmem, seguem tentando convencer a Michele, só que a Michele segue dizendo não. E tem também a Priscila Costa, que também é uma das favoritas, ela que também é do PL, veremos logo mais quem será. Inclusive, Elô, numa habilidade única que o Guga tem de furar o meu roteiro em todos os programas que a gente faz junto, nosso próximo tema era o Podemos, né? Eu só queria aproveitar que o Guga já trouxe o tema. Nós não podemos assim, Guga, para dizer que o Podemos também frustrou as expectativas do Flávio Bolsonaro. Inclusive, o PL tinha oferecido dinheiro, né? Fundo eleitoral para o Podemos. A Renata Abreu, que é a presidenta do Podemos, seria aí a candidata a vice do Flávio, mas a legenda optou pela neutralidade e não fará uma aliança nacional com o PL de Flávio Bolsonaro, Elô. Minas Gerais virou uma bagunça, vale tudo, pode dar qualquer resultado pelo visto, porque não é Ninguém mais... quer ser governador de Minas. Ninguém quer ser governador de Minas. Eu sou mineiro, eu tenho lugar de fala, tá? Ah, não, eu também sou, tá? Sou nascida em Belo Horizonte. Então é o seguinte, em Belo Horizonte, e é o seguinte, eu sou de BH, né, como se diz. Mas o Estado tem problemas financeiros profundos, todo mundo sabe disso, está todo mundo com medo de pegar esse pepino, mas todo mundo precisa de um bom palanque em Minas Gerais. E o Flávio Bolsonaro, pelo visto, não vai ter. E já que o Guga juntou os dois assuntos, eu vou aproveitar e perguntar também, junto dessa história de Minas Gerais, se ele tem algum palpite, o que vai sair às 11 horas da manhã, se vai sair Michele, se vai sair Priscila, se vai sair Rogério Marinho. Júlia Zanata também corre por fora, né? E a ex-mulher do JHC também. E a ex-mulher do JHC, e a Bia Kicis, todo mundo está chutando aí. O que dá para sentir? Eles desejam, se pudesse, seria a Michele. Michele segue dizendo não. Eles estão, gente, insistindo na Michele. Como eu falei semana passada, a Michele estava no jogo, sim, e segue no jogo, só que ela não deseja participar da campanha do Flávio. Quem está afim, quem quer realmente mergulhar e sempre apontou esse desejo de fazer parte da campanha como vice, é o coordenador, o Rogério Marinho. E pela maneira como eles têm anunciado a possibilidade do vice, dizendo, olha, vai ser ou ele, ou ela, ou um homem, ou uma mulher, a gente sabe que o desejo da campanha é que seja uma candidata feminina. Mas se eles começaram a abrir essa possibilidade, é sinal, claro, de que pode ser um homem. Sendo um homem, seria Rogério Marinho o nome favorito. Não seria o astronauta que andou colocando o nome dele à disposição, né? O astronauta também, o Marcos Pontes é outro que também colocou. O pessoal ali tentou também costurar ou ventilar pelo menos o nome da Damares quando tentavam ainda a aproximação com republicanos. Os republicanos disse não. Cleitinho ontem invadiu, inclusive, a convenção
aqui no Distrito Federal, fez aquela cena que vocês viram, a cara da Damares, a cara do Marcos Pereira, que deu uma bronca no Cleitinho, depois pegou o microfone e falou, isso aqui é o evento do DF, não é o de Minas, no de Minas você teve a sua chance e acabou. Então, realmente o Centrão fazendo de tudo para se distanciar daquele que deve ser o derrotado da eleição. Qual que é a maior característica do Centrão? Disso, né? Não, eu preciso falar de Minas Gerais aqui, vou voltar lá para trás, o Guga, porque Minas Gerais parece que enlouqueceu de repente, sabe? O que está acontecendo lá não se escreve. Esse Cleitinho é completamente biruta. Ele brincou tanto que o partido ficou de saco cheio e falou, vai amolar o outro. Foi o que aconteceu nessa história toda. Cheia de plot twists, né? E agora, ninguém aguenta um desequilibrado na política. O Cleitinho é o desequilíbrio. Só que não é só ele. Ontem nós tivemos uma renúncia à vida pública, que eu acho que é a pá de cal, que, aliás, é uma pá de cal muito merecida, do Aécio Neves, que deixou a campanha. Ninguém entendeu por quê. O que o Aécio Neves, de repente, sai da política dizendo que volta, né? Anunciou que não disputará a eleição, mas não entendi nada. Eu acho que Minas Gerais está precisando... Não sei o que estão botando na água lá dos políticos, viu, o Guga? Porque tá esquisito estranho, pra caramba. Né? Mas a história do Cleitinho fica no ar assim, o que aconteceu por trás, nos bastidores, para o Cleitinho ir e voltar. Claro que não foi problema pessoal. A princípio, ele inclusive falou, olha, vou abrir mão por conta do meu irmão, que faleceu, realmente aconteceu há pouco essa história. Aí agora ele voltou para a eleição pelo irmão que está vivo e pela mãe que está viva. Então ele saiu pelo irmão, aí ele voltou pelo irmão agora que está vivo, pela mãe que pediu. Aliás, fica a dúvida, por que a mãe não pediu no primeiro momento que ele abriu mão da candidatura? Porque ele foi e voltou 2 vezes. Ela poderia ter pedido antes. O Espírito Santo estava ocupado, só pediu né? agora? O Espírito Santo estava ocupado. O Espírito Santo também só não, bateu eu acho que agora. acontece com o Cleitinho é que ele é um cara que atua de forma muito independente dentro do Congresso, independente do partido. Então, ele queria sim ser candidato. Acho que o partido decidiu que não ia fazer chapa com o Flávio, decidiu que ele não seria candidato e ele não aceitou a decisão do partido. Ele ficou sendo pressionado pelo partido, teve aquela cena dantesca dele chorando do lado do Marcos Pereira e o Marcos Pereira disse mais uma vez, fale você mesmo, por que você desistiu? Uma clara pressão para que ele viesse a público de própria voz dizer que não seria candidato. E no dia seguinte ele se arrependeu de ter se submetido à pressão. Essa cena aí, dantesca, que aí ele começa a chorar, você não sabe se é por causa da perda dos parentes ou se é por causa do tamanho da pressão que ele estava sofrendo naquele momento. Eu acho que é a perda do juízo. Isso ele nunca teve. Mais do que forma independente, me parece que é uma forma desassociada, né? Que o Cleitinho age. Mas se tem gente que ainda não conseguiu vice, teve um pessoal que conseguiu. Não é exatamente o sonho de consumo, mas o Romeu Zema já tem um vice para chamar de seu. É Eduardo Girão, conhecido como Edward Big Spin, o senador do Ceará do Partido Novo. Com isso, o senador bolsonarista tira o time de campo na disputa pelo governo do Ceará e vai ser aí o vice de Romeu Zema. Inclusive, só o Lula tem vice de outro partido, né, gente? Todos os outros candidatos à presidência, por enquanto, e aliás, o único que falta é o Flávio, vão ter chapa pura. Só o Lula conseguiu construir uma aliança com mais partidos. Ninguém mais conseguiu fazer isso. É um caso curioso, inclusive, né? Eu acho curioso é que você está vendo aí na tela o Girão e você está vendo uma pessoa que vai sumir do Congresso por pelo menos 4 anos. Né? Deixou de ser senador, terminou o mandato, ia concorrer a governador. Não vai mais e vai ser vice na chapa do Zema, que não vai chegar a lugar nenhum. Então esse aí está fora da política por pelo menos 4 anos. Essa é a boa notícia, no caso. Exatamente. Né? Essa é a boa notícia. A ausência dele no Congresso vai preencher uma grande lacuna. Vamos ver quem o Ceará vai mandar para o lugar dele no Senado, que também é uma pergunta importante, né? Pois é. Inclusive, a Michele queria que o Ceará elegesse a Priscila Costa, que agora pode ser a vice do Flávio. Ela é vereadora em Fortaleza, agora está assumindo também o cargo de deputada federal, mas já no finalzinho da reta do mandato, e é uma possível vice do Flávio. Muita gente aposta nela. Agora, o Girão sendo vice do Zema, mais um partido com a chamada
chapa puro sangue, né? Toda a direita se dividiu e se dividiu de tal maneira que não conseguiu se unir em nenhum polo. Não há nenhum vice que não seja do mesmo partido nesses candidatos à direita. Olha como eles estão rachados. É mais um sinal do racha à direita. E o PL, claro, vai ter que ter uma chapa pura. Todo mundo curioso. Eles supostamente vão bater o martelo, gente, às 10 da manhã. Agora ainda seguem negociando. Então é tudo palpite. Pode ser Rogério Marinho. Os sinais apontam para ele. Mas creio que empurrar até as 10 é porque ainda estão insistindo. Quem sabe Michele... Só que a Michele, gente, imagina se ela topasse ser a vice, o mico que não seria na eleição. Porque basta pegar o áudio da Michele arrebentando com o Flávio e usar durante toda a campanha para acabar com a credibilidade dessa chapa, dessa suposta e possível união que ninguém cairia, que ninguém acreditaria. Olha, porque a Michele arrebentou com o Flávio. Eu posso contar uma historinha rápida aqui para vocês? Claro. É o seguinte, eles não dão sorte com esse negócio de vice, tá? Porque em 2018 o Bolsonaro teve problemas também. Sabe que o vice do Bolsonaro foi escolhido por acaso. O general Mourão não era para ser o vice, estava descartado da chapa. Né? Era o príncipe surubeiro, não era? Então, pois é, aí é que tá. Foi muita gente, Janaína Pascoal, não deu, não rolou. Por quê? Porque o Bolsonaro é um cara irascível, ele não se dá com ninguém e não confia em ninguém. E também não confiava no Mourão, que aliás teve um comportamento exemplar ali, em face do que se esperava dele. Mas o vice, até a 1/10 hora, à noite, em que eles vieram para São Paulo para discutir quem seria, era o príncipe. Só que o Bolsonaro recebeu, quem me falou foi o Bebiano, tá? Eu estou dando a fonte aqui. O Bebiano deu entrevista poucos dias antes de morrer, foi a última entrevista dele. Contou como é que foi a história. Luiz Felipe Orleans de Bragança, que é deputado pelo PL em São Paulo. É o príncipe Dom Luiz. Porque ele recebeu um dossiê, segundo de que o príncipe participava de surubas gays, entendeu? E isso, na cabeça de um sujeito homofóbico como o Bolsonaro, não desce. E aí o príncipe foi descartado e se convocou o Mourão como uma missão militar. Vai ser o vice, queira ou não queira. Que é, inclusive, alguém que verdade. o Bolsonaro nunca confiou, né? Inclusive. Agora, Mas olha a decisão que o Bolsonaro tomou, baseado exatamente nessa história que o Panunzi contou, gente, do dossiê que revelaria esse lado homossexual do príncipe, do Luiz Felipe de Bragança, e que por conta apenas dessa informação ele foi abortado como mas você imagina o a vice campanha do do Bolsonaro, que é toda em cima de moral e bons costumes e etc., e vaza um vídeo da suruba do príncipe, que é candidato a... Não ia dar certo, né, gente? Vamos combinar que não ia dar certo. Eles estão aí apavorados que saia algum vídeo hoje que mostre suruba do Vorcaro com presença de componentes do PL. Então, eu acho que faz sentido. Se eu estivesse no lugar do Bolsonaro, não estaria nunca, mas não teria aceitado o príncipe surubeiro na minha chapa, entendeu? Ia ficar horrível. Surubeiro é bom. eu gostaria muito de desver, né? A última vez que a gente teve a oportunidade de ver uma suruba política, a gente viu a suposta suruba do João Dória, que eu gostaria de desver, suposta porque dizem que não era o então governador de São Paulo. Agora, me incomoda menos suruba gay do que uma pessoa adulta se chamar de príncipe. Isso me incomoda muito mais. Se uma pessoa adulta capaz de se chamar de príncipe me incomoda. Uma democracia como a nossa... Me incomoda muito mais do que suruba. Agora, um país em que a presidência da República, a vice-presidência, que é a coisa mais importante do país, ser decidido por causa de dossiê de suruba, tem a santa paciência. E a extrema-direita não dá muita sorte, porque lá nos Estados Unidos foi a mesma coisa. O Trump foi eleito sob acusação de pedofilia das relações dele com Epstein. Então, o cenário é muito parecido. Os americanos não se importaram muito com isso, não. O que vai ser um problema. Inclusive, o Flávio Bolsonaro, a vice, né, gente, serve para você aumentar tempo de TV, aumentar recurso de campanha e, em especial, dialogar com setores da sociedade que você não faria. Por isso que o Flávio Bolsonaro tentou, durante tanto tempo, a Tereza Cristina, uma pessoa do agro, para dialogar com outros grupos sociais que você acaba não dialogando. Não conseguiu, vai ter que ficar com alguém do PL. A ideia do Flávio Moderado, que nunca existiu, sempre foi uma ficção, tal qual príncipes, o Flávio Bolsonaro não vai ter aí um vice para compor a sua chapa
que traga novos elementos Nesse sociais para sua caso chapa. aí, Will, então, se eles tiverem um pingo de juízo, eles colocam uma mulher, seja ela quem for, uma mulher do PL, porque pelo menos tenta agregar o voto feminino, que é uma área onde ele está perdendo apoio e perdeu muito apoio. Eu, como torço sempre para o pior, para o Flávio, espero que seja Júlia Zanata. Minha torcida é essa. Guga Noblar, deixa eu me despedir de você. Você sim é meu príncipe, ao contrário do Orleans e Bragança. Estaremos juntos já no rolê, gente. Também é no horário do rolê que a gente vai saber o vice do Flávio. Se for o Rogério Marinho, a única coisa que ele agrega é que ele atrai de volta a Faria Lima. Ele é bem próximo a Faria Lima, que está agora se dispersando na campanha do Flávio. Então ele tem uma imagem um pouco mais de moderado do que o Flávio. Aliás, não é difícil ter uma imagem de moderado diante do Flávio, mas seria isso que ele agrega, é esse o pacote que ele quer vender para o Flávio, colocá-lo como vice. Vamos ver logo mais se vai dar certo. Tamo junto, até o rolê. Um beijo, meu querido Panuzio, minha querida Elô e o meu príncipe De Luca. Logo mais no rolê. Inclusive no rolê vamos falar sobre um candidato ao governo do Pará que teve um vídeo íntimo vazado, a internet só fala sobre isso desde ontem. Mas eu não vou dar detalhes agora, você vai ter que ver no rolê às 11 horas da manhã, lá no canal De Luca, eu e Guga Noblar. 9 horas e 7 minutos, quero chamar para conversar com a gente o professor Castro Rocha. Professor, que é que nem a Carmen Sandiego, a gente não sabe de onde o professor está. Eu vou supor que seja do Rio de Janeiro. Professor, bom dia. Bom dia, William. Bom dia, Elô. Bom dia, Fábio. Estou hoje modestamente na minha modesta residência em Copacabana. Que milagre! O senhor apareceu em casa, professor. Professor, eu quero falar com o senhor sobre essa operação Rede Interrompida. A Polícia Civil do DF deflagrou na terça-feira a Operação Rede Interrompida. A ação, que contou com o apoio do Ministério da Justiça, investiga um grupo suspeito de planejar ataques contra autoridades durante as eleições. Eu estou, desde o começo do programa, falando terça-feira, vocês não me corrigiram até agora. É quarta-feira hoje. Eu não prestei atenção. E eu achando que eu estou completamente perdido. Ontem foi terça-feira, hoje quarta-feira. Estou falando, mas como é que a operação foi terça-feira se hoje é terça? Não, gente, terça-feira foi ontem, mas vocês também não me corrigiram. Então, ontem, a operação da Polícia Civil, com o apoio do Ministério da Justiça, um grupo suspeito de planejar ataques contra autoridades durante as eleições. O plano previa instalar explosivos em um prédio onde aconteceria um debate de candidatos à presidência. As investigações tiveram início a partir de informações reunidas pelo Cyberlab, o Laboratório de Operações Cibernéticas. O secretário nacional dos Direitos Digitais, Vitor Fernandes, deu detalhes sobre o plano dos criminosos. Vamos assistir. Eles marcaram quais ministérios eram de quais pastas, isso em busca de uma definição do que eles chamaram de alvos primários. Então, eles fizeram um desenho da área central, marcando todos os ministérios, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e estavam a definir qual seria o alvo primário. E, em complemento, eles difundiram a planta baixa do Palácio do Planalto como escolha de alvo primário. Mas eles citavam nomes específicos ou era variável? Não citavam nomes específicos. Essa é uma característica que a gente observou. Eles como se fossem contra o sistema político, sem determinar se esquerda, direita, centro, enfim, mas contra o sistema político como um todo. Existia alguma data já prevista para essas ações? Sim, existe um mês. Eles planejavam para outubro desse ano, durante o período eleitoral. O grupo era monitorado pela Agência Brasileira de Inteligência há algum tempo. Segundo os servidores da ABIN, ouvidos pelo ICL Notícias, o monitoramento de grupos extremistas é permanente e integra a rotina da área de inteligência. Professor, não é exatamente novo, né? Já teve gente tentando explodir bomba em aeroporto, já teve gente se explodindo com fogos de artifício na frente do STF. Não é exatamente algo novo, mas me parece que é um planejamento, talvez, como a gente nunca tenha visto. Nesse sentido, né, professor? O ponto principal, William, você já mencionou, não é nada novo. Quando eu vi essa notícia, eu fui resgatar um livro na parte da minha biblioteca dedicada à ditadura militar. Há um livro muito importante que foi pouco valorizado, creio, porque ele foi publicado no mesmo ano de um livro fundamental para a história do Brasil nesse quesito, que é o Brasil Nunca Mais, publicado em 1985. No mesmo ano, um coronel, veja a coragem que esse homem teve, William, publicou um livro que eu acho que deveria ser reeditado, de tão importante que é para compreender o que aconteceu nessa operação,
que é o livro Aventura, Corrupção, Terrorismo, A Sombra da Impunidade, do Coronel Dixon Grael. O que ele faz neste livro de 1985? Ele mostra da maneira mais clara possível que o famoso e malogrado, fracassado atentado no Rio Centro, em 1981, não foi um acidente histórico. Foi o último elo de uma longa cadeia que ele lista no livro aproximadamente. Elô e Fábio, sei que vocês leram o livro, mas para nossa audiência é surpreendente. O Coronel Dixon Grael lista aproximadamente, William, 100 atentados terroristas realizados pelas Forças Armadas e, sobretudo, por agentes dos órgãos de repressão para atribuírem a culpa à esquerda ou para criar um clima de insegurança política que não permitiria o movimento da redemocratização. O livro é de 1985. Você citou muito bem o que aconteceu em 2022. Rapidamente, olha só. 12 de dezembro, depois da diplomação antecipada do então candidato eleito, presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin, houve literalmente uma tentativa de invasão da Polícia Federal. Ônibus e carros foram queimados no Distrito Federal. Houve a tentativa de jogar um ônibus incendiado do alto de um viaduto. Houve literalmente a tentativa de produzir uma situação que exigiria a intervenção das Forças Armadas. Sempre foi o projeto. Quantas pessoas foram presas pela Polícia do Distrito Federal? Nenhuma. 12 dias depois, no dia 24 de dezembro, pela a presença de espírito do motorista de um caminhão de combustível que sempre parava para pernoitar, mas antes de ir para o aeroporto, checava todo o caminhão, ele descobriu um objeto que ele não havia colocado dentro do caminhão. Ele chamou a polícia, era uma bomba. William, se essa bomba tivesse explodido no aeroporto de Brasília, teria sido um dos maiores atentados terroristas da história, não do Brasil, da história do mundo, porque haveria um efeito dominó de aviões explodindo. Seria um absoluto apocalipse. Finalidade, produzir a intervenção das Forças Armadas para que Bolsonaro permanecesse no poder. 8 de janeiro de 2023. É a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Produz-se caos para que haja estabilidade política, e a estabilidade política exigiria a intervenção das Forças Armadas. Esse plano agora é uma coisa absolutamente espantosa, porque ele concilia três coisas, que é uma verdadeira bomba atômica. Veja, memória mal resolvida da ditadura militar. Quem na audiência conhecerá o livro do Coronel Dixon Grael? O livro desapareceu. E o livro, vou repetir, o livro Aventura, Corrupção e Terrorismo. Ele mostra como, no regime militar, houve de tudo um pouco. Apenas havia censura na imprensa. Ele lista mais de 100 atentados realizados pontualmente por agentes da repressão em bancas de jornal que difundiam jornais que começavam a falar da ditadura, como o Movimento e o Cojornal, que eu lia com 14 anos de idade. Uma carta-bomba que assassinou a mais idosa e mais querida funcionária da OAB do Rio de Janeiro, a dona Lida Monteiro. Várias cartas-bombas que foram enviadas para personalidades da esquerda. Ele faz uma dissecação do terrorismo nas Forças Armadas. 2022, 2023 e agora. Então, memória mal resolvida da ditadura militar. 2. A conjunção terrível de memória mal resolvida da ditadura militar com extrema-direita. 3. A conjunção dos dois fatores com as redes sociais. Tudo foi combinado através de um grupo do Telegram. Então, essa conjunção é dinamite pura. Nós temos que estar alertas, porque cada vez mais parece clara que a candidatura do Flávio Bolsonaro é frágil como um vidro, como um beijo de novela, e esse beijo, Elô, não será dado. Esse beijo de novela não será dado. A candidatura do Flávio Bolsonaro rui a olhos vistos. A alternativa da violência interna, acrescida agora de um fator que aconteceu em 1964. Não esqueçamos que em 1964 o governo norte-americano estacionou perto da costa brasileira navios de guerra com os famosos Mariners norte-americanos prontos para invadir o Brasil e apoiar o golpe se houvesse resistência por parte do governo. Em alguma medida, o presidente João Goulart tinha todas essas informações e tomou a decisão de não reagir, nas palavras dele, para não provocar um banho de sangue. O banho de sangue seria provocado pelo confronto entre legalistas e golpistas? Claro, mas, sobretudo, o banho de sangue viria da invasão das forças norte-americanas na avaliação do João Goulart.
nós nos aproximamos, Elô e Fábio, e eu não quero parecer alarmista, mas nós nos aproximamos de uma situação próxima à de 64. Eu fico, perdão, não, é perfeito o senhor colocar isso, porque foi uma coisa que a gente discutiu aqui ontem também, e eu já dizia isso ontem, não é teoria conspiratória. Para agentes da CIA, agentes do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, promover uma ação como essa, incentivar pessoas a adotarem uma ação como essa, para promover o caos e a instabilidade política no Brasil, não custa, não é exagero a gente pensar nisso. E acho que, de certa forma, bastante reconfortante ver que a ABIN, que as autoridades agiram e conseguiram encontrar esse grupo antes que eles tomassem algumas medidas. Eu acho que a gente não pode jamais tratar esse pessoal como meia dúzia de doidos, que não tem nenhum tipo de conexão entre eles, nenhuma capacidade de ação, porque não precisou muita coisa para acontecer o que aconteceu em Brasília, no fim, depois da vitória do Lula, como o senhor mencionou, e depois da posse do presidente Lula. Então, não precisa muito, um incentivozinho de agentes infiltrados dos Estados Unidos aqui no Brasil é sempre, para mim, uma possibilidade. Professor, Elô, desculpe. Não, eu só queria complementar o que o Elô falou, porque nós estamos vivendo dias muito complicados aqui no Brasil. Nós tivemos ontem um movimento dos clubes militares, né? As vivandeiras, né? Estão de novo chiando aí enfim, fazendo... Cadê o professor? Sumiu. Eu vou continuar aqui, você deve estar escutando a gente. O último atentado terrorista da ditadura foi o Rio Centro, né, que acabou muito mal porque a bomba explodiu por incompetência dos terroristas, explodiu dentro de um Puma. O capitão Wilson Machado, que dirigia esse Puma, terminou a carreira militar dele como general, tá? Quase que esse cara vai acima da hierarquia das Forças Armadas. Então, o Estado brasileiro, com a sua leniência para com o terrorismo, incentiva esse tipo de coisa. E nós tivemos aqui, só para lembrar, até 2023, a professora Adriana Dias, era uma professora lá da Unicamp, morreu em 2023, mas ela fez um mapa do crescimento dos grupos neonazistas no Brasil. E ela chegou à conclusão de que de 100 e poucas células que existiam, com a internet isso virou milhares, especialmente São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então essa ameaça é uma ameaça muito séria, né? Nós estamos vendo o que isso já provocou. A história da bomba no caminhão de combustível lá em Brasília, enfim, a facada do Bolsonaro, que a gente pode inserir nesse mesmo ambiente de turbulência política e tudo mais que está por acontecer. Foi muito bom que essa turma de Brasília, nem sei se esses caras iam efetivamente produzir esse atentado, mas tem que meter na cadeia, porque senão a moda pega, sabe? E de repente nós temos aí uma concorrência de grupos terroristas promovendo atentados porque não querem saber da democracia para desafiar a sua ideologia, né, professor? Fábio, isso é muito importante. Juntando a sua observação com o do Elô, é só recordar historicamente como é que a CIA age para derrubar regime. Em 1954, na Guatemala, para derrubar o Jacobo Arbenz, que não era um presidente comunista, mas nem de longe, era apenas um nacional desenvolvimentista, como era muito comum nas décadas de 50 e de 60. Quando ele tentou fazer uma reforma agrária que prejudicaria uma companhia, a United Fruit Company, que basicamente plantava e exportava banana, daí veio o epíteto República das Bananas. A CIA fez uma operação psicológica que foi um modelo que a CIA nunca deixou de usar, 1954. Sabe quem estava na Guatemala nessa época, Fábio? Passando pela Guatemala? Sabe quem estava na Guatemala neste momento e assistiu à queda do Jacobo Arbenz pela operação psicológica feita pela CIA? Um jovem argentino que havia se formado em medicina e que decidiu cruzar o continente para conhecer a América Latina. Motocicleta. O Che Guevara estava na Guatemala em 1954. O Mossadegh, que foi o primeiro-ministro do Irã, que realizou um gesto fundamental que de nacionalizar as reservas petrolíferas do Irã, com um argumento muito simples e próximo do Getúlio Vargas, mais ou menos na mesma época, um pouco depois. O que aconteceu com o Mossadegh foi o que a Elô disse. A CIA colocou um número razoável de agentes da CIA no Irã, em Teherã, sobretudo, Elô, com dinheiro na mão, muito dinheiro na mão, e comprou várias pessoas que começaram a fazer baderna aqui, baderna ali, baderna aqui, até que criou-se uma situação insustentável do ponto de vista político, e o Mossadegh foi deposto. Quem colocaram no lugar do Mossadegh?
o Shah Reza Pahlavi, que foi absolutamente submisso aos interesses da British Petroleum e das companhias americanas de petróleo. Eu poderia seguir elencando operações semelhantes feitas pela CIA. Então, infiltrar agentes como aqueles 2 agentes que o governo brasileiro, com grande altivez, recusou o visto, porque eram 2 agentes que vinham ao Brasil com uma única finalidade: questionar as urnas, levantar dúvidas sobre o processo eleitoral para preparar, o não reconhecimento da possível reeleição do presidente Lula por parte do governo norte-americano, 2, a adoção de medidas ainda mais pesadas do que, por exemplo, um tarifaço, caso as eleições não sejam reconhecidas. Então, Elô e Fábio, a situação é grave, é mais grave, eu diria, para nossa reflexão. Vou propor uma provocação e passo para vocês e para o William. A situação hoje é mais grave que a situação de 1964, porque é a primeira vez na história do Brasil que nós temos dezenas de milhões de brasileiros que apoiam uma geração de políticos, que é a geração de políticos mais vende-pátrias, mais lambibotas da história do Brasil. O Brasil nunca teve políticos tão sem espinha quanto o da franquia Bolsonaro. Um único exemplo: presidente da ditadura militar, um general, que, como Ulisses Guimarães dizia, nós temos ódio e nojo da ditadura. Mas reconheçamos que o Ernesto Geisel, quando foi pressionado pelo governo do Jimmy Carter, não aceitou a pressão e teve 2 atitudes. Em 1974, reatou relações diplomáticas com a China. E em 1974, iniciou um protocolo de cooperação nuclear com a Alemanha, para dizer para os Estados Unidos: aqui quem manda somos nós. Hoje, Elô, hoje, Fábio, nós temos uma geração de políticos que vende a pátria achando que é um ato patriótico. Professor, inclusive é um tema muito caro ao senhor, essa mobilização política da extrema-direita, e vai ser tema da sua aula aqui no ICL no dia 13 de agosto, 8 horas da noite, campanhas bilionárias de doação, criptomoedas duvidosas, venda em massa de produtos para a base eleitoral, viraram uma fonte lucrativa para a extrema-direita, e o senhor dará uma aula aqui junto com o Eduardo Moreira, chamada Siga o Dinheiro, no dia 13 de agosto, 8 horas da noite. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em icln1.com.br para participar dessa aula. Queria que o senhor desse rapidamente, professor, sem muita informação, para não dar muito spoiler, o que os alunos do ICL podem esperar dessa aula, professor Castro Rocha. Acho que a novidade mais importante do meu trabalho sobre extrema-direita nos últimos 6 anos. Eu levei muito tempo para compreender, e creio que todos nós, William, nós nos concentramos, o que é compreensível, excessivamente no lado ideológico da extrema-direita. E nós pensamos durante muito tempo na extrema-direita como uma máquina de uma ideologia delirante, mas uma máquina ideológica. E nos dedicamos a compreender os discursos e as fontes desses discursos. Elô, Fábio, William, eu estou propondo nesta aula que nós deixamos de lado o verdadeiro sal da terra, o motor, o verdadeiro combustível da extrema-direita. A extrema-direita significa, sobretudo, a monetização de todas as esferas da política, de todas as esferas do cotidiano. A relação intrínseca entre extrema-direita e plataformas digitais é porque a tarefa histórica da extrema-direita é trazer para o universo da polis, para o universo da política, pela despolitização, a monetização de todas as esferas. E nesta aula eu faço algo que é inédito, William. Eu apresento uma série de exemplos históricos de como esses governantes da extrema-direita chegam ao poder por meio da monetização e, chegando no poder, o governo deles se transforma numa máquina imparável de monetização constante. Eu acho que vai ser uma novidade para a nossa audiência. Professor, quero muito agradecer a participação na manhã dessa quarta-feira. Ansioso pela aula, você que não se inscreveu ainda em icln1.com.br. E a gente se vê essa semana, professor. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço grande. Tchau, tchau, Obrigado, professor. 9 horas e 25 minutos, conversamos com o professor Castro Rocha e agora vamos direto para Genebra conversar com o Jamil Chad sobre crise diplomática. Jamil, bom dia, tudo bem? Bom dia, queridos. Bom estar aqui com vocês de novo. Muito prazer. Parece que a crise diplomática não tem mais fim, Jamil. Os Estados Unidos revogaram nessa terça-feira o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti. O gesto seria uma retaliação contra a demora do Palácio do Planalto em aceitar a nomeação de um novo embaixador norte-americano em Brasília. O escolhido seria Daniel Pérez, que ainda não ocupou nenhum cargo
nenhum posto diplomático. Ele é deputado estadual da Flórida e figura próxima ao secretário de Estado Marco Rubio, um dos mais radicais integrantes do governo. Vamos dar uma olhada na resposta do Planalto sobre esta... Está aí, ó, na tela para vocês. A decisão de hoje não é um fato isolado. Faz parte de uma escalada deliberada de medidas hostis ao Brasil, motivada por razões ideológicas incompatíveis com uma parceria bilateral que sempre foi pautada no respeito mútuo. A nota do Brasil tem um tom muito duro, Jamil, mas me parece adequada frente ao tamanho do ataque que o Brasil sofreu nessa terça-feira, né? Bem, William, mas vamos também colocar num contexto. A alegação do Departamento de Estado simplesmente é mentira. É mentira. O Daniel Pérez, que é um deputado estadual, nunca teve nenhum cargo diplomático, ele sequer foi aprovado no Senado norte-americano. Então, como é que o governo norte-americano quer retaliar o Brasil por algo que nem o Senado norte-americano fez ainda? É um absurdo total. Ou seja, não é por isso, gente. Não é por conta do Daniel Pérez, não é por conta da transformação desse caso, da aprovação do embaixador, do novo embaixador americano no Brasil, como uma espécie de argumento para fazer esse gesto. Não, esse gesto foi pensado para atingir, eu diria, 3 objetivos, William. O primeiro deles, simbólico, sem dúvida nenhuma, uma ruptura entre Brasil e Estados Unidos. É isso que representa, quando você basicamente tira o mandato daquele embaixador, ou no caso da embaixadora Maria Luísa Viotti. Foi isso que aconteceu. O mandato dela como embaixadora foi retirado. 2, o Brasil fica sem canal de comunicação oficial com o governo norte-americano. Porque no protocolo diplomático é muito simples. Ministro fala com o ministro, presidente fala com o presidente, secretário fala com o secretário e embaixador fala com o embaixador. Ou seja, o Brasil hoje fica sem um canal oficial para conversar com o governo Trump. Mas tem um terceiro aspecto muito importante nessa história, que é muito parecido, ou vai na direção que o professor acabou de citar. Com essa decisão, o governo Trump está dizendo o seguinte: na relação bilateral com o Brasil ou com qualquer país do mundo, quem manda, quem determina a forma da relação somos nós. Não é nada recíproco. Não existe reciprocidade. Somos nós que determinamos como, com quem e quando nós queremos falar. E é essa a atitude do governo norte-americano. E, claro, vamos entender que isso faz parte, sim, do maior ataque à soberania brasileira desde 1964. Não é um caso isolado, como a nota do Palácio Planalto colocou, e tampouco é uma questão diplomática. Isso não é, isso é só um argumento extra. Assim como as tarifas não eram comerciais. As tarifas não eram por conta de um déficit americano com o Brasil. Não há. Eles têm superávit. No caso da Lei Magnitsky, não era por liberdade de expressão. Não era por liberdade de expressão. E nesse caso, não é uma crise diplomática. É uma interferência, uma ingerência, obviamente, no processo eleitoral brasileiro. Ô Jamil, que bom que você está de volta, ainda mais numa hora dessa. Eu queria saber de você o seguinte: primeiro, qual é a consequência prática dela ficar sem o visto? E segundo, se o governo brasileiro já decidiu o que vai fazer, se vai chamá-la de volta para o Brasil, se vai deixá-la nos Estados Unidos, marcando posição, né? Porque ontem o que eu ouvi no Itamaraty foi que indo justamente concordando com você, que o que os Estados Unidos fizeram ontem foi um gangsterismo diplomático, gangster, ou seja, eles nem usam canais oficiais para informar o que estão fazendo, eles mandam o recado por Paulo Figueiredo, sabe? Então, é desqualificado, né? A coisa é muito feia. É muito feio, Elô. Bom estar contigo de novo aqui. Olha, em primeiro lugar, a imprensa foi informada antes que o próprio Itamaraty. Tá? Vamos ser claros aqui sobre o que aconteceu ontem. A imprensa brasileira e americana foi informada antes do próprio Itamaraty. Então, isso é muito grave, sem dúvida nenhuma. Agora, em termos práticos, em primeiro lugar, aquilo que eu acabei de citar, o fato do Brasil ficar sem acesso à Casa Branca, sem acesso ao Departamento de Estado,
O que representa, no fundo, é que o único canal hoje existente entre Brasil e governo Trump é feito por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Por isso é tão grave também tudo isso. Você, no fundo, houve uma ruptura da relação de diálogo entre os dois governos. Esse é um dos aspectos principais. E ontem eu também perguntei, e aí, a Maria Luísa Filhote vai fazer o quê? Ela vai voltar para casa? Ela fica nos Estados Unidos? E pelo menos até agora, claro que isso tudo pode mudar, pelo menos até agora, a instrução do Itamaraty é para que ela permaneça nos Estados Unidos, porque ela não foi expulsa. E se ela for expulsa, que isso parta do governo norte-americano, que eles assumam a expulsão. Que não seja o governo brasileiro que diga, volte para casa e vamos passar pano ou deixar isso quieto. Não. Se tem algo a mais a ser feito, que seja feita, e que a ação seja feita pelo governo norte-americano. Esse é o ponto fundamental. Deixar então, o ônus pelo com menos eles, por né? enquanto, é isso. Deixar o ônus, deixar o peso, na verdade, o preço político de tomar uma decisão dessa, que fique, sim, na Casa Branca. Agora, insisto, isso é um ato deliberado de ataque, obviamente, às instituições brasileiras. Isso não tem nada a ver com Daniel Pérez. Isso não tem nada a ver. Vou dar alguns exemplos, inclusive, que o próprio Bolsonaro fez. O Bolsonaro, em um certo momento, nomeou Crivella para ser embaixador do Brasil na África do Sul. É isso que o Brasil fez. Comunicou os sul-africanos. Os sul-africanos entenderam que aquilo ali era uma jogada absolutamente perigosa, tinha a ver com as igrejas evangélicas na África do Sul, tinha tudo a ver com outros, eu diria, interesses, menos o interesse bilateral entre Brasil e África do Sul. O que fizeram os sul-africanos? Sentaram no dossiê e ficaram meses, mas meses, eu posso te dizer, foram mais de 6 meses. Os sul-africanos simplesmente sentaram nesse dossiê até que o Brasil entendeu que esse nome não seria aceito. O Brasil atuou, fez algum tipo de gesto, o presidente Bolsonaro foi à imprensa denunciar, nada. Por quê? Porque isso é a praxe da diplomacia. O outro país precisa aceitar e não há nada que você possa fazer. Então, expulsar ou retirar o visto de uma embaixadora como essa é absolutamente rasgar as regras diplomáticas e dizer o que eu estava falando, que era a terceira dimensão dessa história, que no governo norte-americano a ordem na relação bilateral é dizer, sim, temos uma relação bilateral, mas quem dita as regras dessa relação bilateral somos nós. Isso tem funcionado para o Milei, isso tem funcionado para o Paraguai, isso tem funcionado para El Salvador, tem funcionado para vários outros países. Mas, aparentemente, no Brasil tem certos limites. Tudo bom, Jamil? Prazer em falar com você. Eu tenho uma pergunta totalmente fora da pauta para te fazer, mas não quero que você responda agora. Eu queria saber se você viu a aurora boreal, o que você sentiu, se viu. Segundo, nós estamos muito mal parados aqui, tá? Voltando para o tema do programa. Por quê? Se por acaso acontecer aquilo que o professor Castro Rocha lembrou agora, que é uma empreitada militar contra o Brasil, nós estamos muito ferrados com esse ministro frouxo que é o José Múcio. Porque ao mesmo tempo em que a diplomacia brasileira emite uma nota corajosa e dura, chamando de mentira o que é mentira, vem esse sujeito para falar que se os americanos invadirem o Brasil, nós vamos abrir o portão porque não temos nem dinheiro para mandar fechar o portão. Isso é um absurdo tão grande. Quer dizer, o cara é ministro da Defesa, ele é igual o ministro da Saúde, né? O William está me chamando aqui para voltar certamente para falar disso. O ministro da Saúde, perante uma pandemia, fala, não posso fazer nada, enterrar a cabeça na terra. É um absurdo. Olha a minha Alexa aqui falando, ó. Mas é isso, queria fazer esse registro. De um lado, um governo altivo, com a diplomacia emitindo uma nota que repõe o que é, a chantagem. E de outro, um ministro frouxo e fraco, que só faz pagar mico como esse José Múcio. Deixa eu colocar a declaração na tela. Hoje é dia do roteiro... Jamil, deixa eu só colocar a declaração na tela para quem não viu. Hoje é dia do roteiro maluco, viu? Todo mundo resolveu furar meu roteiro. O Fábio já furou meu próximo tema agora. Viva assim mesmo. O programa Viva assim mesmo. Hoje é dia do roteiro maluco. Vamos colocar na tela aí o que disse o Zé Múcio num evento da Confederação Nacional da Indústria. Me perguntaram se os Estados Unidos quisessem invadir o Brasil, o que é que eu faria?
temos que abrir o portão. O Brasil não tem equipamento para enfrentá-lo, nem tem dinheiro para consertar o portão. Eu queria dizer que eu sou hater do José Múcio Monteiro há muito tempo, eu sou hater original, acho que é um dos piores ministros desse governo, um dos piores ministros da defesa que esse país já teve, por quem é um entreguista, e ao invés de fazer o relacionamento da sociedade com as Forças Armadas, age como um advogado das Forças Armadas junto do governo. Então, queria só adicionar aí... Dito esse preâmbulo, né? Queria te passar, Jamil, para falar também. Eu acho que era parte do trabalho de lobby que o Múcio faz para ter mais dinheiro para as Forças Armadas. Ele, inclusive, fala que devia ter 2% do orçamento fixo para as Forças Armadas e por aí vai, né, Jamil? Olha, pode até defender mais recursos para as Forças Armadas. O que não pode dizer é que a reação hoje seria abrir o portão, né? Uma coisa não exclui a outra. Vamos aos números. O orçamento norte-americano no ano passado para o seu setor militar foi de 900 bilhões de dólares. Para o Brasil, 30 bilhões de dólares. Então, a diferença é monumental. Não há nenhum tipo de dúvida sobre isso. Mas eu queria trazer um outro dado aqui. Olha que curioso. Sabe qual é o orçamento do Irã para os seus militares? 7 bilhões. Um terço, não, menos de um terço do que o Brasil gasta. Claro, não é o território brasileiro, a gente sabe de tudo isso, temos todas as informações sobre isso, não estou dizendo aqui que temos dinheiro suficiente, eu estou dizendo que na guerra moderna, só orçamento não basta. Você tem vários outros fatores, inclusive as novas tecnologias, inclusive descobrir quais são as vulnerabilidades do outro país. Imagine só, o governo do Irã conseguiu, com Hormuz, né, um estreito, basicamente usar aquilo ali como, eu diria, como uma arma de defesa impressionante contra o ataque americano. Não estou aqui defendendo o Irã, não, hein? Não é isso. Só estou dizendo que em estratégia geopolítica é muito diferente do que você simplesmente só falar em gastos e valores. Agora, tem um outro aspecto que também é muito fundamental a gente entender, que a história do Brasil nos ensina. A maior arma de defesa que o Brasil teve e provavelmente terá pelas próximas décadas, chama-se diplomacia. Essa foi a maior arma que o Brasil utilizou na sua história para construir as suas fronteiras com 10 países, e nenhuma delas, pelo menos com guerra direta. A gente tem, obviamente, a situação do Paraguai, tem outras situações críticas também, mas nada comparado ao que aconteceu aqui na Europa, por exemplo, e nem na América do Norte, no caso, entre México e Estados Unidos. Então, a maior defesa que o Brasil tem é a diplomacia, sem dúvida nenhuma. Dito isso, o ministro da Defesa que fala que não tem o que fazer, que basta abrir, que só resta abrir o portão, para a gente, obviamente, se preocupar e muito. Se eu fosse o Pentágono, eu teria colocado esse registro e distribuído para todos os meus generais. Olha só o que diz o chefe dos generais deles lá do outro lado. Exatamente, vai para casa, né? Se você não tem nada para fazer, então vai para casa. O que você está fazendo ali? Agora, eu acho que o presidente Lula, na convenção do PT, ele falou que o Brasil precisa ter drones, fábrica de drones, precisa investir na defesa. E eu acho que ele tem toda a razão. Não existe mais a possibilidade do Brasil não ter armas de dissuasão, minimamente. E o conflito, como você bem pontuou, no Irã, deixou isso muito claro. Além, lógico, de estratégia, né? Inclusive, usando uma metáfora futebolística, se você é treinador de um time inferior ao outro tecnicamente, Fábio, você não vai dar uma coletiva de imprensa e falar, não, meu time vai tomar de goleada, a gente vai entrar, a gente já sabe que vai ser 10-0 para outro time. Você vai falar, olha, o jogo vai ser duro, mas estamos aqui para jogar o jogo, estamos aqui para fazer a partida, né? O que o José Múcio claramente seria um péssimo técnico de futebol, bem como é um péssimo ministro da Defesa. Ô Jamil, deixa eu trazer um outro tema, senão a gente vai
acabar ficando sem tempo Antes de que a falar gente sobre ele. atropele, né? Antes que vocês furem... No dia do roteiro maluco, antes que vocês furem o roteiro de novo, a ONU critica a PL da pedofilia. A Organização das Nações Unidas encaminhou ao governo brasileiro uma carta sigilosa em que denuncia o chamado PL da pedofilia, que é uma bandeira do bolsonarismo, um projeto aprovado a toque de caixa em junho por um congresso esvaziado e que acaba com uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre a interrupção legal da gravidez em caso de estupro, um retrocesso e tanto nos direitos das mulheres. O que diz essa carta, Jamil? Olha, William, isso é muito importante, porque a gente ouviu aí nos últimos dias Flávio Bolsonaro falando das mulheres, dos direitos das mulheres, etc. Obviamente com uma pauta eleitoral muito clara, porque ele precisa do voto das mulheres para se aproximar ou eventualmente ter a ambição de vencer a eleição. E ele veio justamente com esse papo, né, das mulheres. Mas aí, olha só que curioso, justamente na mesma semana, a ONU manda uma carta, nós tivemos acesso a essa carta, uma carta de 8 páginas, escrevendo ponto a ponto, William, por que o PL da pedofilia é tão perigoso para as meninas e para, claro, as mulheres. E aí, vamos só lembrar, quem é que lidera todo esse processo? São os congressistas, os parlamentares do PL. Né? E é um projeto que basicamente esvazia uma outra determinação que já existia. Não legaliza o aborto no Brasil, não é isso. Ninguém está falando em legalizar o aborto, apesar de, na minha opinião, mas minha opinião não é interesse de ninguém. Exatamente. Mas a lei que existia anteriormente, a portaria que existia anteriormente, perdão, a resolução, ela não autorizava o aborto. Ela simplesmente criava um procedimento para os casos nos quais a Constituição permite que o aborto seja realizado no Brasil. Só isso. Não tinha nada demais. E o que faz o PL da pedofilia basicamente desmonta todo o sistema que permitiria que meninas que tenham sido alvo, por exemplo, de um estupro, possam ter acesso aos serviços legais. Não estamos falando aqui de nada extraordinário da Constituição, apenas um cumprimento da Constituição. E aí a ONU mandou essa carta basicamente para protestar e dizer, claro, que isso não tem cabimento algum numa democracia, muito menos diante dos compromissos que o Brasil assumiu nos tratados internacionais. Então, é uma violação atrás de violação. E aí é curioso, porque na carta, a ONU inclusive cita, olha, inclusive foi muito curioso, porque isso tudo foi aprovado em 2 minutos de sessão no Senado brasileiro. A Edu contou toda essa história para a gente já. Claro, é escandaloso que um projeto dessa magnitude tenha passado, né, de forma expressa, eu diria, pelo Senado. Sabe como é que eu vejo essa questão de extrema-direita e direitos das mulheres? É mais ou menos como um vegano elogiando as vantagens de comer carne, sabe? Porque eles odeiam a autonomia feminina, eles não têm nenhuma simpatia por isso, querem acabar com o direito ao voto feminino. Isso é uma ameaça que está presente aí, é uma campanha que vem lá dos Estados Unidos, dos formuladores dessas plataformas. E aí o sujeito chega aqui e fala, olha, não, agora eu sou a favor. Olha, negaram absorvente para as presas dos presídios brasileiros, né? É de uma impiedade terrível. Enfim, e se preocupam muito com o feto, mas a criança aos 14 anos pode ser morta, porque eles querem reduzir a maioridade penal para a polícia ir lá e executar friamente, sem que isso tenha consequência para o mal policial. Então, é um discurso que não cola, sabe, o Jamil? Não sei se vai colar entre as mulheres, porque as mulheres têm sido muito mais racionais e inteligentes do que os homens desse país aqui. Mas é um discurso absolutamente paradoxal e mentiroso, vamos dizer a palavra certa, né? As mulheres têm sido mais racionais porque nós somos as vítimas de tudo isso, né? Somos as vítimas da tentativa de fazer que nós sejamos subjugadas às vontades dos homens, às posições de poder. E agora, o que é mais cruel nessa história toda, e o fato de uma carta ter vindo da ONU, devia ser mais do que um sinal de alerta para todo mundo entender a crueldade do que está sendo proposto, que é uma menina no Brasil, meninas de 11, 12, 13, 14 anos, engravidarem vítimas de estupro, muitas vezes por parte de parentes,
pais, padrastos, tios, primos, etc. E ainda, além de ser vítima dessa violência toda, ainda tem que ser vítima de uma gravidez resultante dessa violência. Assim, o que mais a gente precisa dizer para explicar o grau de crueldade que mulheres do PL estão defendendo para impor às meninas brasileiras? Então, assim, é algo tão revoltante, tão inaceitável, porque vai muito além de que qualquer conceito ou posição que alguém possa ter contra ou a favor do aborto. Trata-se de lidar com um pingo de humanidade com uma vítima de uma violência. Exatamente, Elô. E é importante que você tenha dito dessa forma, porque faz 26 anos que eu cubro, obviamente, todos os temas da ONU, os documentos, resoluções. Fazia tempo que eu não vi uma carta tão indignada. Porque tem todo um protocolo de como você se dirige às autoridades de um país. Então, é sempre tudo feito com muita calma, com a linguagem muito cuidadosa. Nesta carta, e eu convido quem quiser ler, está no site nosso, do ICL Notícias, a carta é indignada, porque é disso. Né? Não há nenhum tipo de debate sobre a legalização do aborto no Brasil. Não é sobre isso. É sobre as crianças, as meninas que foram alvos de estupro. O que mais dizer sobre isso? O que mais dizer sobre isso? Então, a carta tem esse tom indignado porque, como você colocou, é um crime sobre crime sobre crime. E aí vem esse mesmo partido dizer que defende as mulheres, que quer o voto das mulheres. Não cola, né? Enfim. Não, Jamil, você vê um presidente do Senado que permitiu essa votação esdrúxula, né, num Senado esvaziado, sem ninguém para discutir, e não bota para votar o fim da jornada 6x1. É esse Senado que a gente está enfrentando, é esse Congresso, é com esse Congresso que a gente está lidando. Entendeu? E o projeto da misoginia também, que está parado lá, né? Esse foi aprovado no Senado, agora está esperando a votação na Câmara. Jamil Chad, quero muito te agradecer a participação na manhã dessa quarta-feira. Ansioso pelo seu retorno. Um grande abraço. Tchau, Jamil. Estamos aqui de volta. Um beijo para todos aí. Conversamos com o Jamil Chad. Agora vamos aproveitar para ver o professor Gessé Souza falando sobre privatização. As principais cidades do país enfrentam uma situação caótica no sistema de transporte coletivo e, em comum, sistemas ou serviços que foram privatizados ou estão em via de. A suposta solução para a ineficiência alegada pelos grupos privados é o sucateamento desses serviços, como mostra o sociólogo Gessé Souza na coluna de hoje aqui no ICL. Vamos conferir. Pessoal, hoje o dia foi muito complicado em São Paulo, devido à organização de uma greve dos metroviários. O pessoal que trabalha para a CPTM, que é uma empresa pública de economia mista, mas está em vias de ser privatizada. E, obviamente, o pessoal não é bobo nem nada, sabe que a primeira coisa que acontece em uma privatização é você demitir pessoas, cortar salários, precarizar serviços, exatamente como o governador Tarcísio de Freitas já havia feito com a água, com a Sabesp, com, enfim, a Companhia de Luz. Eu fiquei como morador de São Paulo uma semana inteira, isso é um negócio impensável, eu acho, né? Sem luz, exatamente por conta de precarização de serviço. É o mesmo tipo de problema acontecendo também no Rio de Janeiro, Porto Alegre, etc., né? Isso mostra um pouco essa saída que prefeitos têm em alavancar suas campanhas, ganhar um dinheirinho extra e tal, né? Sempre privatizando, subfaturando o preço de empresas e tal. A gente não tem acesso ao que está acontecendo em paraísos fiscais, né? Ou seja, isso torna, né, a corrupção uma coisa de muito difícil persecução. Você manda o dinheiro para um paraíso fiscal no nome da pessoa, bota 5, 6 camadas de outras empresas para ficar. É difícil de você seguir o dinheiro e tudo, e o cara fica ali com os seus, né? Obviamente, né? Isso é um negócio óbvio. Por quê? Por que você vai vender uma companhia por um preço subfaturado, né? Ou você é um idiota, ou você está levando o seu nisso. E é o que a gente está vendo, muito especialmente agora com essa leva
né, de prefeitos bolsonaristas, etc., né? E o bolsonarismo é isso, é roubo, é monetização, é você conseguir retirar o máximo de patrimônio público, né? Uma transferência óbvia de riqueza pública para riqueza privada. É o caminho dourado da elite brasileira e dos seus esquemas. Ela precisa do Estado para isso, né? Então, a gente agora está vendo essa entrada agora em água, luz, o ar daqui a pouco a gente vai ter que pagar, etc. Transportes, ou seja, o que era mantido, né, pela ordem pública, porque isso é um funcionamento que deve ser adequado, está à disposição de todas as pessoas, está sendo agora, né, privatizado com enorme prejuízo para todos os cidadãos. Eu sempre me pergunto, Elô e Fábio, se o negócio não dá lucro, por que alguém quer comprar? Vou vender um Maré Turbo 98 cor vinho para você. Você vai querer comprar? Não vai. Carro ruim, dá problema? Não quero. Mas por que alguém compra uma concessão pública se ela não vai dar lucro? E se ela dá lucro, você tem um lucro que, em vez de ir para a iniciativa privada, vai para reinvestir na própria rede, para melhorar a rede, já que você não tem a necessidade de dar lucro para o Estado, não precisa dar lucro. Mas o lucro que dá, você reinveste para tornar a rede melhor. Eu nunca entendi esse argumento. Se não dá lucro, por que alguém tem interesse de comprar? O Jessé resumiu muito bem. Ou você é otário, ou você está levando o seu. Não tem mais o que dizer. É isso, é sempre isso. E é na contramão do que está acontecendo no mundo. No primeiro mundo, há um processo de reestatização dos serviços que eram públicos, foram privatizados, não deu certo, ou reestatiza, ou entrega na mão de cooperativas dos funcionários. Isso tem sido o mote, até nos Estados Unidos isso tem sido feito. Então, assim, realmente é só para quem precisa levar o seu, né? Eu tenho uma explicação para isso. Está privatizando porque rende propina para quem está governando e porque vai dar lucro por causa do sucateamento do serviço público. Essa privatização da CPT mesmo tem uma cláusula lá que, se em 180 dias eles constatarem que tem muita manutenção para fazer, pode aumentar o valor da concessão. Agora, alguém já ouviu falar que a Suíça está privatizando o sistema de transportes públicos por trem? Não. Por que os Estados Unidos não privatizam os aeroportos? Sabe? Por que os serviços de água e de eletricidade do mundo inteiro estão sendo reestatizados? Porque só funciona na mão do Estado. A função social desse tipo de empresa não é dar lucro, é dar lucro social. É levar para o cara o transporte, a água, o gás, de maneira que ele possa sobreviver sem ser importunado por essa sede de lucro dos rentistas que vão tomar conta disso. Que são quem? Bancos, grandes empreiteiras, né, e fundos que a gente nem sabe como são constituídos. É isso. Agora, para quem governa, sem dúvida nenhuma, dá lucro porque gera muita corrupção. O processo de privatização como esse enriquece gente e cria fundos para que eles se mantenham no poder à larga, assim, durante muitos anos. Fundo de campanha, né? Para terminar o programa, queria trazer uma última notícia para a gente, inclusive notícia apuração do homem que apura e apura, Kleber Lourenço, que faz aniversário hoje, então você aí no nosso chat, dê feliz aniversário. Ele faz aniversário e dá presente pra gente. O presente é nosso, as apurações são do Kleber. São dois aniversários, o Kleber e o clone. E o Caio, e isso, é o Caio que é o irmão gêmeo do Kleber. Então um grande beijo para o Caio Lourenço, e para o Kleber Lourenço, nosso jornalista do ICL Notícias. Um grande beijo para o Kleber, que tem feito um trabalho excepcional aqui no ICL. Que o seu dia seja doce, meu amigo. Mas um dia que não está sendo doce é do Elmar Nascimento, porque o Kleber trouxe aí informação, a apuração dele, que o patrimônio declarado pelo deputado Elmar Nascimento vocês não sabem ganhar dinheiro, Elô e Panucci. Olha só. Nós somos quase quadruplicou entre 2026, 2022 e 2026. Chegou a 8 milhões e meio de reais. Nesse período, o Elmar se tornou dono, olha só, Elô, de uma empresa de táxi aéreo que não possui autorização para atuar com fretamento de voos. Ele disse que a empresa seria só para uso pessoal, do único helicóptero que está registrado. O Elmar é um dos nomes mais influentes do Centrão, quase virou presidente, inclusive. Quase virou presidente da Câmara dos Deputados. E tem papel decisivo nas votações e negociações do Congresso. Ele foi procurado pelo ICL Notícias, afirmou que a Eumásio Táxi Aéreo é uma empresa da qual é o único proprietário e surgiu a partir da cisão de outra empresa que ele possui participação de 50% e disse que a evolução do seu patrimônio está devidamente registrada e declarada. Sabe quadruplicou em 4 anos. Você sabe onde ela está registrada direitinho?
no processo no Supremo Tribunal Federal, na mão do ministro Flávio Dino, que está investigando as emendas parlamentares consideradas suspeitas. Porque o grupo político do Elmar Nascimento foi o primeiro grupo político a ser investigado por conta de emendas parlamentares nesse processo todo que o ministro Flávio Dino herculeamente está levando adiante, pouco a pouco, tentando acabar com essa... Acabar não, mas pelo menos diminuir o absurdo que se tornou a posse, né, que o Congresso tomou do orçamento federal e distribui de forma secreta, distribui sem nenhuma transparência e continua usando esse dinheiro para se manter no poder. Então, o Centrão é o principal, né, núcleo de uso e usufruto desse sistema. E o Elmar Nascimento, a família dele, o grupo político dele, está assim, no centro das primeiras investigações do ministro Flávio Dino. Só para lembrar que isso, que quadruplica o patrimônio dele, é uma declaração que pode não ter conexão com a realidade, tá? Porque os políticos declaram, né, são obrigados a declarar, mas eles são obrigados a reproduzir a declaração do imposto de renda, né? E por trás do CPF da pessoa ainda tem os CNPJs. Por exemplo, atrás do CPF do Elmar tem o CNPJ dessa empresa de táxi aéreo, né? Aí a gente se pergunta como é que um cara que tinha um patrimônio de R$2 milhões compra uma empresa de táxi aéreo. Um helicóptero custa muito mais do que os 8 milhões que ele tem hoje, tá? O helicóptero custa $2 milhões, pelo menos, dependendo do modelo. Então, isso ultrapassa muito o patrimônio da pessoa física, né? E hoje em dia no Brasil está muito fácil ocultar patrimônio, porque você tem as SAs, que não te permitem saber como é que é o jogo dos sócios, nem quem são os sócios, e tem os fundos, que foram criados mesmo para cobertar gente dessa qualidade aí. Laranjas, que você bota as coisa laranjas, Os parentes, esposa, filho, Isso. amigo, vizinho, papagaio. Eu ia dizer, eu não posso dar nomes por causa de problemas jurídicos que a gente tem aqui na empresa, mas a gente conhece políticos cujas ex-mulheres constataram, não, ele tinha isso tudo aqui e só declarou esse primeiro item ali no imposto de renda. Então, tem isso tudo, né? Se ele declarou isso, imagina o resto. E não há conexão entre o que é declarado e o que é o mundo real, o universo. O Ciro Nogueira, por exemplo, né? Só para contar rapidinho aqui, o Ciro Nogueira tem empresa, quer dizer, ele não tem empresas que tem o nome dele. A empresa chama Ciro Nogueira não sei o quê, mas não é dele. Entendeu? Agora, é da filha, é da mãe, essa coisa toda, mas tem o nome dele. Esse patrimônio abrigado no guarda-chuva dessa empresa não é dele. É a mesma coisa que eles fazem todos lá em Brasília. Deixa eu aproveitar para fechar nossa enquete. O governo acusa Trump de influenciar a eleição. O que você acha? Ganhou. Eu falei que ia ganhar esse, viu, gente? Não é... É ingerência, venceu aí, seguido de pressão política. Um dos dois certamente é. Aproveitando para agradecer a audiência de todos vocês na manhã dessa quarta-feira, pedindo para você, já no final do programa, deixar o seu like para que a gente possa chegar a mais gente, porque a programação continua. Agora tem ICL Rádio News, com a Roberta Garcia e com o Lucas Rocha, um programa que te deixa bem informado em apenas 30 minutos. Hoje vamos aprofundar no programa a relação estremecida entre Brasil e Estados Unidos. Na sequência, ICL Mercado e Investimento com Débora Maganha. A Débora vai falar sobre os resultados da pesquisa Quest e o que o mercado espera da decisão do Copom sobre a taxa Selic. E na sequência tem ele, Fábio Panuso. Quem que vem na sequência? Eu mesmo. William não é você não. Ele pergunta, ele responde. O William De Luca. Não tem problema, bate nas 11. Guga Noblar no programa Rolê a partir das 11 horas da manhã. Vamos falar muito sobre uma sextape de um candidato ao governo do Pará que viralizou na internet. O debate lá virou esse no Pará. Eu não posso perder esse programa hoje. Você não pede por esperar. Vamos falar também sobre o Neymar Júnior, que voltou a causar treta. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva lá no canal De Luca. Todo dia o programa Rolê a partir das 11 horas da manhã. Dito isso, estamos terminando o programa desta quarta-feira. Amanhã, sabe quem está de volta aqui? Heloísa Vilela. Eu estou de volta amanhã. Então, muito obrigado, William De Luca, eu não largo do seu pé por uma boa temporada agora. Então, acostume-se. Você não me ameace com coisas que gosto. Por mim, vem de mala e cuia de Brasília para São Paulo e fica aqui. Mas amanhã teremos o prazer de ter a Heloísa. Em homenagem à permanência da Elo aqui, que é um fato digno de nota, comece seu dia no Desperta, às 7 da manhã, fazendo um esquenta lá para preparar. O que eu tenho que ver com isso, não sei, mas que valeu, né? Muito obrigado, Fábio Panuzzi. Volte sempre, apesar da correria saindo do Desperta. Muito obrigado, viu, Delo? É um prazer estar aqui.
Terminamos mais um programa nessa quarta-feira. Fique agora com o ICL Rádio News, Roberta Garcia e Que Lucas. não tem roteiro maluco. Que não é dia. No Rádio News não é dia do roteiro maluco. A gente volta amanhã. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Você percebeu que culparam o número 13 pela derrota brasileira na Copa? E isso não é coincidência nenhuma, porque de um jeito ou de outro, eles encontrariam um inimigo para colocar, porque a estratégia da extrema-direita depende de sempre, a todo instante, todos os dias, ter um inimigo, não só para atacar, mas para marketear. Porque a extrema-direita, no final das contas, é um grande, talvez hoje no mundo, o maior dos negócios. E essa visão nunca foi verdadeiramente compreendida pelas pessoas. O professor João César Castro Rocha, maior especialista no Brasil em extrema-direita, professor do ICL, resolveu fazer uma investigação a fundo. E o resultado? Uma aula, no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, sobre quem financia a extrema-direita no Brasil. O resultado é chocante, inacreditável, e chamem todos seus amigos para assistir também. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.